Acho que já podemos começar, só para fazer essa introdução, tá? Para todos aí presentes. Nós já fizemos, né, outras palestras antes aqui na disciplina, e estamos trazendo mais uma vez um aluno, né, de fora da disciplina, que já participou da disciplina, já fez a disciplina, né, Diniz? Não lembro nem quando, faz um ano, dois já, por aí. mas já está, vamos dizer assim, lá para o final do curso, né, já fazendo o TCC 2, e a ideia que sempre que a gente traz, né, esse contexto é trazer experiências que os alunos estão tendo ou em TCC, ou no mercado, ou em algum contexto nesse sentido, para enriquecer aqui as discussões da disciplina e mostrar para vocês, para além do que a gente acaba mostrando, né, de modo mais, às vezes teórico, ou até teórico-prático, mas num nível mais de introdução e agora aplicação a ferramentas. Então, uma questão é a gente tratar da ideia, né, de isolamento de ambiente, containers e tudo mais. Outra coisa é como é que isso está sendo usado no mercado em grande escala e assim por diante, né? Então, essas palestras complementam esse tipo de conteúdo. Então, hoje nós trouxemos aí um aluno colega de vocês, né, que já está aqui presente na sala conosco, o Arthur Diniz. Já vou passar a bola para ele, mas a ideia é falar hoje sobre orquestradores. Tá? Então, se a professora Carla quiser fazer algum complemento, senão a gente já passa a palavra aí para o Eu vou falar só um Diniz. pouco o perfil do Diniz, né? O perfil do Diniz, ele é aluno nosso, mas desde cedo ele trabalhou muito com, assim, ele é bem versátil, então ele começou trabalhando muito com front, foi um pouquinho pro back e agora ele amadureceu bastante em infra. Ele mantém a infra do Lápis, ele fez GSOC dentro do Debian, que eu acho que ele deve falar alguma coisa, e também foi trabalhar fora na Austrália e agora voltou e continua trabalhando nessa área de DevOps, mais na camada de infra, automação, infra como código, né? Então ele tem bastante experiência longe, assim, 3 anos ou mais de experiência prática e tem uma visão já bem madura desse problema que a gente trata, que é igual ele mesmo falou, que a gente não consegue aprofundar tanto na graduação. Então, assim, se alguém tiver interesse nesse perfil também, depois bate um papo com o Diniz, que ele tem vários ponteiros interessantes, assim, para ajudar a guiar a carreira de vocês. E é isso, obrigada por ter vindo, Diniz. Agora o espaço é seu. Bom, boa tarde então, pessoal. Obrigado aí, primeiramente, professora Carla, professor Renato, pela também a oportunidade de estar aqui. E vamos introduzir aqui antes de a gente começar, então, como a Carla já havia falado, eu fiquei bastante tempo no Lápis, depois eu fiz o GSOC, o Google Summer of Code, e no finalzinho agora da minha graduação eu fui para a Austrália, fui arrumar alguma coisa para fazer lá, acabou que deu certo, e eu estou agora trabalhando numa empresa lá, na área de DevOps, né? Mexendo com essa parte de infraestrutura como código e principalmente dentro da AWS. A gente é uma empresa que trabalha lá, parceira da AWS, pegando os clientes que a AWS não consegue dar conta de processar ali e botar dentro da infraestrutura deles. A AWS é a Amazon Web Service, para quem ainda não tem muita ideia de infraestrutura e cloud, né? Então, hoje a ideia aqui seria a gente fazer um pipeline desde os tempos antigos até a gente chegar na modernidade, o que está sendo feito hoje no mercado e por que chegou nesse contexto. O Renato já passou, acho que a Carla também já passaram as aulas de Docker, então no final dessa apresentação vai ser super importante aquela aula de Docker, e a gente vai engatar logo depois da parte de Docker num contexto novo, mas até lá eu vou só simplesmente dar um histórico. Nesse histórico inicial, eu vou pedir para vocês entrarem nesse repositório que foi passado aí, que a Carla deve ter mandado lá no grupo, que é a mão na massa que a gente vai botar no final aqui da apresentação. Quem quiser acompanhar, quem quiser só ver, quem quiser acompanhar e fazer aí, botar a mão na massa também vai ser muito massa, tá? E a primeira coisa que eu peço é que vocês entrem no arquivo 0 e instalem essas ferramentas, que vocês tenham essas 4 ferramentas instaladas aí na máquina de vocês, que é o Docker, o Kind,
o kubectl e o Helm. Isso aqui, esse script aqui, ele está voltado para Linux, então em qualquer Linux, distribuição Linux, isso aqui já deve funcionar. Se você está rodando em algum outro tipo de sistema operacional, é interessante que você entre na página oficial deles aqui e veja como é que funciona a instalação, tá bom? Enquanto isso, eu vou começar a apresentação e eu espero que lá para o final já tenha todo mundo configurado aí para a gente não perder muito tempo, beleza? Bom, então a gente começa com o orquestrador e é impossível você falar de o que é um orquestrador, que é uma coisa bem complexa, sem antes você citar um bando de palavrinhas-chaves. E eu sei que essas palavras são complicadas de cara e não são fáceis de entender às vezes. E isso acontece durante todo o curso de engenharia de software. Às vezes a gente começa lá em API. Eu lembro disso quando a primeira vez que eu vi a palavra API, eu fiquei meio assustado. Eu falei, mas o que é isso? O que isso faz? E na área de infraestrutura, a gente tem um bando de palavras, e inclusive DevOps também, um bando de palavrinhas que às vezes assustam a gente, né? Então, eu coloquei algumas delas aqui que a gente vai conversar hoje, falar sobre elas. E não se assustem que eu vou tentar meio que tirar essas palavras aqui fora do contexto delas e explicar para vocês uma por uma se vocês ainda tiverem dúvidas, tá? Então, talvez isso aqui pode agora, olhando essas palavras, dar um mind blow na cabeça de vocês, falar, meu Deus do céu, o cara vai falar 2 horas seguidas e vai complicar minha vida. Mas calma, vamos começar do zero, onde tudo começou. E eu acho que onde tudo começa aqui se chama deploy. É a principal coisa antes de infraestrutura. Se a pessoa não quisesse fazer deploy, não existia infraestrutura, poderia até existir o software, mas a infraestrutura por trás, a gente não ia fazer essa complexidade que a gente faz hoje. E deploy, então, é uma atividade necessária que você vai fazer para botar o seu sistema, o seu software que foi desenvolvido disponível para outras pessoas, para o mundo inteiro, né? E isso aqui, às vezes, acaba se tornando um Frankenstein, porque você nunca espera que aquilo ali vai escalar e vai chegar num nível gigantesco, sabe? A gente faz projetos na faculdade, só que a gente acaba no final de tudo colocando num Heroku da vida, ou então a gente apresenta MDS ou GPP na própria máquina nossa, mas às vezes a gente nem para pensar que aquilo ali não é escalável. O sistema, a sua máquina tem uma limitação. Todas as máquinas têm uma limitação. E a gente tem que começar a pensar de uma forma de, pô, como é que eu vou escalar isso para o mundo, né? Quantos clientes passam todo dia no site como a Amazon ou como o Google da vida? Como é que os caras fazem para aquele site atender todo mundo, né? Não é uma maquinazinha que está rodando no fundo de quintal ali que responde a todo mundo, né? E é isso que a gente vai começar a falar. Como é que começou tudo isso? Então, antigamente, e isso ainda acontece muito hoje, tinha uma batalha, tá? Antes da época da era do DevOps, que eram os desenvolvedores versus os Ops, que eram as pessoas de operation, né? Então, lá vinha o desenvolvedor, desenvolvia um trecho de código, chegava e mandava esse trecho de código pro cara da infra, o cara da infra pegava e tentava rodar. Só que aí já começava a ter problema, uma falta de comunicação, um gap de comunicação entre os dois, fazia com que muitas vezes o software que estava ali não estava correto, não estava funcionando da forma como estava, ou então às vezes as pessoas testavam só em desenvolvimento ali, quando chegava lá em operation, o cara colocava para rodar e dava muito problema, caía o serviço, e aí começou essa intriga entre Dev e Ops. Fora que se vocês pararem para perceber aqui, a esteira de entrega aqui, ela não é contínua. Isso aqui é um processo muito manual, arcaico. Você pegar um código, colocar ali e depois deployar ele numa máquina, isso é uma coisa que hoje em dia já é muito arcaico, né? Então, a briga já começava daí, né? Os devs chegando falando para os ops, falando que a minha máquina está funcionando, em dev tá funcionando belezinha, e os desenvolvedores falaram que só colocaram uma linha de código, só deu um push numa linha de código. Agora é o problema dos ops se virar, porque tá funcionando, aqui tá funcionando. Agora se vira aí. E a mesma coisa aconteceu do lado dos ops. Eles colocavam a parada em produção, dava uma semana, aí deu problema no servidor, os ops, assim, chateados, né, com a vida, falavam, eu vou entrar no servidor, vou dar um SSH lá no servidor, e vou abrir o Vim e vou arrumar esse código aí na mão mesmo. Batendo a mão no peito e é isso aí. Isso aqui já dá para ver que causava muita confusão, dava muito problema e a gente sempre teve vários
tentativas de soluções disso, mas até o momento, antes ainda não tinha. E aí, era esse o processo mesmo que acontecia. O deploy era bem arcaico. Você, então, tinha uma máquina, um servidor, né? Eu dei um exemplo aqui de servidor Dell, uma máquina robusta, mas ela não era utilizada de uma maneira legal. As pessoas muitas vezes acessavam via SSH, e como é que as pessoas instalavam esse software, botavam para rodar lá, davam um apt install ou um make install, né? Fazia o git clone primeiramente também do código. Então, era bem, era bem complicado você ver como é que as coisas antigamente funcionavam. Não tinha um isolamento de ambiente, às vezes, numa mesma máquina, no mesmo sistema operacional, tinham vários softwares rodando em várias portas diferentes. E isso era uma complicação ali. E os pontos negativos era isso, né? Poderia você fazer uma. A gente pensando aqui agora em deploy, né? Para você fazer um deploy, você tem que trocar um código que antes estava rodando por um código novo, seja via Git pull, seja pegando um tar.gz e descompactando, um arquivo zip descompactando, qualquer coisa. Isso aí causava um downtime, porque você tinha que desligar o serviço, atualizar o código, instalar as dependências novamente que podem ter sido alteradas, e depois você vai lá e botava o servidor para rodar. Isso é a pior coisa que você pode fazer, porque isso aí vem o downtime. Eu estou contando aqui, se você tivesse, bem antigamente, que às vezes as pessoas só colocavam o serviço em uma máquina para rodar. Se tivesse duas, já era outro caso. Mas acontecia esse downtime e isso aqui não era legal. Você deixar as pessoas, se tivesse 1.000 pessoas utilizando, levar esse downtime, né? É muito ruim. A segunda coisa seria não rodar corretamente. Você, na hora de instalar uma dependência, quebrar uma dependência. Os ambientes não eram isolados. Então, às vezes, tinha uma aplicação que tinha uma dependência específica, tinha uma outra aplicação que tinha outra dependência, e você colocar as duas na mesma máquina ali, no mesmo sistema operacional, fazia tudo quebrar. E provavelmente muitos de vocês, até rodando em ambiente dev, desenvolvendo uma aplicação, já tiveram esse tipo de problema de sua máquina chegar e falar, pô, essa dependência aqui não é boa não, tá meio ruim e um serviço para de funcionar. Isso aconteceu demais. E a terceira, mais um ponto que eu coloquei aqui, negativo, é a migração errada em banco de dados. Hoje em dia, acho que banco de dados é uma das coisas mais importantes que você tem aí na aplicação. Você tem que ter segurança nesse banco de dados e as migrações tem que acompanhar e tem que ser também seguras. Isso daí, às vezes, você pegar um código que veio com uma migração errada, pode quebrar seu banco de dados. Tudo bem que você vai ter uma dor de cabeça ali de voltar, vai conseguir voltar provavelmente, mas isso daí vai atrasar todo o ambiente de produção também. Pode chegar até a dar um downtime, se você só tiver uma réplica do seu banco de dados rodando. Beleza? E aí chegou o DevOps. Eu estou só, nesse momento, recapitulando, né? O DevOps, ele então veio para reduzir esse ciclo, quebrar aquela barreira do meio que a gente falou ali. Essa quebra veio com porque DevOps pode ser visto de várias formas, né? Então, eu estou vendo aqui DevOps como uma cultura e também como uma profissão. É um cara que vai estar ali sempre conversando entre os dois e vai desenvolver uma ferramenta, né? Ou mais teoricamente, uma pipeline para resolver esse problema. E essa pipeline, então, essa ferramenta, ela vai fazer tudo o que estava dando problema acontecer. Tipo, acabar com todo esse problema. Uma pipeline pode ser vista, então, da seguinte forma. A gente tem lá o código que sai da mão do desenvolvedor. Esse código vai passar para uma suíte de testes. Depois que passar para a suíte de testes, vai acontecer uma release. Uma versão daquele código vai ser publicada. E aí que começa a parte interessante. Antigamente, essa ponte entre os dois não existia. Agora vai existir um código, uma ferramenta que entra no servidor e faz isso daqui automatizado. Então, ele vai lá no servidor, faz o deploy, ele opera esse deploy e depois faz o monitoramento se está tudo ocorrendo bem ou não, se aquilo ali deu certo ou não. E muitas vezes aqui também não está dito, mas nesse Operate Monitor aqui, significa também rollback. Rollback é quando você coloca uma coisa no servidor que não deu certo, o deploy não foi feito com sucesso, e você precisa voltar. Então, é o rollback. Você volta aquele código para o que estava antes, que estava funcionando. Então, esse processo acontece aqui. Se alguma coisa acontecer errado, ele vai voltar nesse processo. Deveria voltar, né? E aí tudo começa novamente. Então, o planejamento,
que é você ir lá no GitHub, montar, por exemplo, as issues, planejar o que vai ser desenvolvido, fazer um Kanban, blá, 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 e aí começa o código de novo, isso que vai se repetir infinitamente. E o trabalho do DevOps é garantir que essa pipeline, que esse ciclo de vida aqui seja bem conciso e que esteja funcionando muito bem, tá? Não precisa ser rápido, não precisa ser o ciclo mais rápido possível, porque cada software tem a sua maturidade. Não estou dizendo que toda vez que acontecer isso aqui tem que ser acontecer o deploy. Estou dizendo que cada empresa tem os seus cases e elas vão definir se elas vão fazer, por exemplo, deploys também manuais, então vão ser deploys automáticos. Tudo isso daí vai depender muito do quanto a empresa preza pela segurança do código que está sendo colocado para os clientes, tá? Então, aí veio o DevOps resolver esse problema. E aí, a gente voltando um pouco atrás também, começaram a surgir outros problemas. O principal deles agora que a gente vai falar é a escalabilidade. E talvez muitos de vocês já tenham feito redes, e talvez redes ajude um pouco em vocês entenderem esse diagrama e os próximos que vão vir. Então, logo no início, a gente tem o nosso browser, que são os clientes, acessando uma aplicação. E essa aplicação, que é uma máquina, ela pode ser uma máquina como qualquer uma nossa, ou pode ser uma máquina virtualizada, tá? Nesse caso aqui, conectando num banco de dados. Só que isso aqui tem um limite. Essa estrutura aqui chega num momento que o número de clientes aqui pode chegar no nível de não conseguir, essa aplicação aqui, extinguir a memória, extinguir RAM, tudo, e não conseguir mais armazenar nada. E aí sua aplicação chega no estado de falhar, né? Dá erro, vai retornar erro para o usuário. Isso é uma coisa que a gente não quer em nenhum momento. Essa foi a primeira época que a gente tinha, e aí a gente precisava arrumar um jeito de contornar essa situação. A primeira coisa que aconteceu aqui, que o pessoal pensou assim uma maneira bem simples de resolver esse problema, foi colocando um web server na frente. E vocês talvez já devem ter ouvido falar desses caras, por exemplo, o Apache ou o Nginx. São servidores web que, quando eles são colocados na frente da aplicação, eles dão melhores resultados para os clientes. Então, esses serviços, eles podem fazer cache da aplicação, eles podem fazer uma série de coisas, tá? Não vou entrar em muito profundo o que eles fazem exatamente, mas pensa só no cache, por exemplo, já é um serviço que ajuda muito. Se antigamente o cliente, o que é um serviço de cache aqui nesse contexto, tá? Se o cliente antigamente tinha que toda hora fazer um request na aplicação, se agora esse cara é o cara do cache, ele resolve o cache, ele vai reduzir o número de requests para cá. Por quê? Vamos supor na página do Google. O cliente é a primeira vez que faz o request, o web server vai entender esse request, vai lá na aplicação, consulta, pega, faz o request no banco de dados se necessário, retorna para o web server vai pegar essa página HTML toda formatada e vai entregar para o usuário. Só que antes dele retornar a página para o usuário, ele vai fazer o cache dessa página, ele vai guardar essa página num lugarzinho lá para se algum outro cliente precisar. Na segunda iteração, então, se um outro cliente ou o mesmo cliente fizer um reload da página, quando chegar no web server, ele já vai olhar primeiramente para o cache e vai olhar, pô, eu já tenho aqui essa página exatamente ou então bem parecida com o que você precisa. A sobrecarga nesse servidor aqui pode ser nula ou quase nada, porque essa página já está bem formatada ou então às vezes já é a página que o usuário quer. Então o web server só vai retornar essa página para o cliente. Então, isso aqui já tirou muita carga das aplicações. Mas isso também existe um limite. Tudo tem um limite, né? Então, eu peguei uns dados aqui embaixo que o valor default para esse cara aqui, para um Nginx, tá? Nesse caso, que já vem lá, é 768 requests simultâneos. Significa que se 768 pessoas estiverem conectadas ao mesmo tempo e só tiver uma máquina, se passar mais do que isso, vai começar a ter erro. Não estou dizendo que o servidor vai cair, estou dizendo que a página vai começar a retornar erro, porque
ele não consegue pegar as coisas que os clientes estão pedindo. E ele até colocou lá também, falando que cada browser conta como um web server. Então, se você tiver 5 abas abertas no mesmo site, isso aqui está contando nesse número. Aí pronto, chegou em outro impasse. Como é que a gente vai resolver esse problema? Não tem mais como a gente escalar lateralmente. A gente precisa arrumar uma forma de conseguir escalar essas máquinas e elas se entenderem, né, entre si e responderem esse cara. Então a gente chega no terceiro PR, que é a escalabilidade, a gente pode dizer aí horizontal, né? Ou vertical, dependendo, porque tem gente que chama horizontal, tem gente que fala vertical. Nesse caso aqui, vamos tratar verticalmente, tá? Então, em vez agora da gente ter um web server dentro da mesma máquina, a gente agora vai colocar 2 web servers e aquele número vai duplicar. Então, se antes respondia 768, agora a gente tem o dobro daquilo. E além disso, para ter uma maior garantia, a gente vai escalar também dentro da mesma máquina lá que está a aplicação, a gente vai escalar várias máquinas. Só que, vamos lá de novo, né? A gente tem um outro problema. A gente pode começar a colocar 20 web servers aqui. Só que as máquinas, ela tem limite de RAM, ela tem limite de CPU, e chega um momento que cada web server aqui come um pouco ali de cada um desses fatores. Se a gente estourar isso, pode ser que a máquina não responda a nenhum dos web servers, ou então para de responder um. A gente não sabe como é que vai ser esse comportamento. E aí viu que a gente precisava escalar, mas agora talvez entre máquinas, e não só dentro da mesma máquina. Então a gente precisava ter várias máquinas e várias máquinas escalando com vários serviços dentro delas. Você vê que a gente está só nesse meio tempo aqui, só aumentando a complexidade de tudo que eu estou falando aqui. E se antes um cara de operation tinha que entrar em uma máquina e arrumar 2 serviços, agora o cara tem que entrar em 2 máquinas e mais um banco de dados, e daqui a pouco ele vai ter que entrar em 4 máquinas e um banco de dados. Enquanto isso estiver escalando, ele vai ter que aumentar. Tendo em vista isso, tivemos que ter alguma criação de tools para isso. Mas antes das tools, eu queria ressaltar uma outra coisa que é interessante aqui. Essas máquinas elas já são muito potentes. E muitas vezes, eu dei um exemplo aqui de uma máquina, tá? Que é normalmente VNC. São 24 CPUs e 128 GB de RAM. Então, é como se você pegasse 3 ou 4 notebooks aí, para mais, e juntasse dentro de um servidor desse aqui. Elas já são bem potentes. E elas seguram bastante tranco. Só que você pode chegar num ponto de também não conseguir, não utilizar todos os recursos dessa máquina. E esse foi o case que a Amazon pegou para criar o Cloud Provider. Ou então, foi lá do início, né? Antes da Amazon ainda, já tinham pessoas pensando nisso, né? E é onde a gente vai entrar, que é o Hypervisor. Então, se a gente tinha uma máquina com 28 CPUs, um web service desse aqui não vai chegar a consumir, se tiver 2 web services lá dentro, não vai chegar a consumir isso tudo que está rodando nessa máquina. Então, a gente tinha um problema tanto para cima, tanto para baixo. Quando a gente não tinha pessoa utilizando, a gente tinha que ter consumo baixo ali. A gente não precisava ficar colocando 10 mil web services. E quando tinha muita gente utilizando o nosso serviço, a gente tinha que ter vários web services, várias aplicações respondendo para todo esse público que está consumindo. E aí, a gente entra nos 3 pontos, nas 3 etapas. Antigamente, bare metal, é isso aqui que eu te falei. As pessoas instalavam as aplicações em cima do sistema operacional. Então, a gente tinha um hardware bem potente, uma lâmina. A gente tinha um sistema operacional, Linux, seja lá o que for, Windows Server, e em cima deles a gente tinha várias aplicações rodando ali. Isso é o que a gente estava falando até o momento. A segunda iteração era justamente do bare metal mais hypervisor, que era as pessoas começaram a pensar, pô, se eu não uso todo o recurso dessa lâmina para essa aplicação, por que eu não posso criar uma camada de virtualização nesse hardware para eu criar várias máquinas virtuais? E assim eu consigo subir várias máquinas no mesmo bare metal, né? E assim, dentro de cada máquina, eu controlo os recursos. Cada máquina virtual, eu controlo os recursos que ela vai consumir da máquina de baixo. E aí sim, a gente chega
na estrutura de um hypervisor. Então, o hypervisor é uma camada virtualizadora que vem ali entre o hardware e o sistema e as máquinas virtuais que podem estar rodando naquela máquina. E aí, em cima da camada do hypervisor, que a gente consegue ver aqui, né, você pode colocar várias máquinas virtuais. O conceito de máquina virtual é um sistema operacional que tem seu próprio kernel e que em cima dela a gente pode colocar o que for, aplicações, o que a gente quiser ali, pode botar em cima para rodar. Note que se a gente quiser ter uma máquina virtual só, e vamos supor que esse hardware aqui é tudo que a máquina tem. Vamos supor que aqui a gente está somando todos os dados, todas as CPUs, tudo de RAM está nesse bloco aqui, né? Se a gente chega e fala aqui essa máquina, olha, eu quero que você consuma 1/3 de CPU e 1/3 de RAM dessa máquina. Esse resto aqui não vai ser alocado e vai ficar lá parado. E aí isso permite o quê? Redução de custo. Você tem um hardware ali que vai estar parado, às vezes não vai estar processando nada. Então, isso é melhor, tá? Mas é uma redução de custo mínima ainda. Mesmo assim, tem ainda... Vai estar consumindo energia porque vai estar ligado e vai ter mais coisa ali. Mas a grande vantagem que a gente quer ver aqui é, eu posso isolar os meus ambientes. Eu posso ter 3 máquinas virtuais totalmente isoladas. E se eu quiser também, eu posso fazer elas isoladas na rede que tem aqui dentro. E aí a gente tirou aquele erro que estava dando lá antigamente de dependências. Porque agora cada máquina está separada, cada aplicação está separada. Nesse caso aqui, está simulando que essas aplicações aqui são iguais. É como se fossem tipo 2 web services aqui. Tá? Então esse é o conceito de hypervisor que a gente queria ver hoje, que pode ser chamado hypervisor ou então virtual machine monitor, que é tem 2 tipos que eu já vou mostrar ali, mas é um conceito de hypervisor, é o cara que vai controlar e vai criar essas máquinas virtuais para você, dinamicamente. E aí a gente entra nos 2 tipos de hypervisor. A gente tem o tipo 1, que é o bare metal, que eles chamam, e o tipo 2. O tipo 1 é um que o hypervisor ele já é o sistema operacional junto com ele. E esse tipo aqui, ele é bem mais rápido do que o tipo 2. Porque quando você adiciona mais camadas aqui dentro, mais demorado vai ser para acontecer tudo. Então, a ideia aqui, bem por cima mesmo, é quando o Guest OS, que a gente chama que é uma VM, que está dentro dessa máquina, desse hardware, né? Faz algum request para o kernel, o Guest OS, vamos lá, o Guest OS, vamos voltar na imagem aqui, só para vocês entenderem. O Guest OS tem lá o kernel dele e tem também o sistema operacional rodando aqui dentro. Tudo aqui dentro. Ele vai chamar o hypervisor vai chamar o hardware, que aqui dentro vai processar, vai fazer as coisas lá que precisa, né? Pegar a coisa do HD e tal, vai retornar para o hypervisor, o hypervisor vai retornar para o OS vai retornar para a aplicação. Isso aqui beleza, tá ok. Isso aí é o tipo 1 que a gente está vendo aqui. O tipo 2 é quando aqui no meio existe o hypervisor e em cima tem aqui mais uma camada que é o sistema operacional. Então, por exemplo, o Debian, o Linux, eles têm o KVM, que é um tipo de hypervisor que roda junto ao lado do sistema operacional, vamos dizer assim. E ele é o tipo 2. Então, a gente tem o Debian, e dentro do Debian, por exemplo, tem um hypervisor. Dentro do Linux tem um hypervisor, o KVM. E esse KVM cria as máquinas virtuais dentro do seu hardware ali. Note que é um pouco mais lento, porque agora, além do hardware se comunicar além do hardware se comunicar com o seu sistema operacional, ele também vai ter que se comunicar com o hypervisor que está rodando dentro do seu sistema operacional e assim o seu hypervisor fazer a comunicação com as máquinas virtuais que estão rodando ali dentro. Tá? Isso aqui, os dois são comumente utilizados, tá? A AWS, né, a Amazon Web Services, a cloud, né, eles usam esse modelo aqui, que eles usam KVM. O KVM é um projeto totalmente open source, então eles fizeram um fork desse tipo de hypervisor aqui e aprimoraram trechos de código para as necessidades deles, né? Então eles usam esse daqui, mas
tem muitos outros aqui no mercado que utilizam esse modelo aqui por ele ser um pouco mais rápido na comunicação entre o hardware e as VMs. Então, alguns exemplos aí, a gente tem o KVM, a gente tem o XenServe, o KVM, como eu disse, ele é o padrão do Linux. Hoje, se você quiser instalar aí, o KVM já vem instalado na sua... Quem tiver Linux aí pode simplesmente instalar um gerenciador de VMs e utilizar esse cara aqui. Você já vai conseguir subir uma VM na hora na sua máquina. Existe o XenServe e também tem o VMware. E muitos desses hypervisors ou VMMs, eles têm uma página do dashboard para facilitar como você vai gerenciar essas máquinas, né? Porque é aquilo. A gente não vai ter só 2 máquinas, a gente está pensando em ter milhares, centenas de máquinas ali, né? É um exército de máquinas. E às vezes você quer ter um lugar mais fácil de você pesquisar, de você gerenciar, do que ficar em linha de comando acessando essas máquinas por IP. Então eles criaram normalmente. Alguns desses aí já vem com essa interface para você ver as VMs, os serviços, mexer na rede. Você pode criar templates, mexer nos storages. Consegue fazer tudo, inclusive gerenciar os usuários. Esse aqui é o exemplo que eu dei do OpenNebula. Ele, por baixo, ele aceita vários tipos de virtualizadores, mas eu acho que o padrão dele é o KVM. Então, você instala o KVM ele controla várias máquinas através do KVM. E o OpenNebula você instala numa outra máquina solitária com permissão dela acessar via rede essas outras máquinas, né? Como se fosse uma estrutura de master e nós. Então, o master controla os nós e cada nó desse tem que ter o KVM instalado lá para que ela consiga gerenciar as VMs, né? Então, foi criado várias dashboards, esse aqui é um exemplo. Por fim, então, a gente estava naquela estrutura de VMs, só que essa estrutura de VMs também, ela está sendo utilizada ainda muito hoje, só que a gente foi criada essa estrutura de containers, né? Subiu, e acho que o Renato já deu essa aula para vocês, a Carla também, que é como, eu não vou entrar em muito profundo aqui, mas a ideia seria como é que o Docker está ali, né, no sistema operacional. Aqui para baixo, como a gente viu, pode ter virtualização ou não, dependendo de onde essa máquina está rodando. Mas aqui para cima significa que é onde está o Docker, onde o Docker vive. Ele vive entre as aplicações e o sistema operacional. Então, o Docker não é uma virtualização. O Docker, ele usa o mesmo kernel da máquina virtual ou do bare metal que está rodando. E quando eu falo bare metal, é a máquina em si, só com o sistema operacional dentro dela. Não tem nenhuma virtualização acontecendo ali. Então o Docker ele é essa camada que vem aqui e ela faz, mesmo ela rodando em cima do sistema operacional, ela traz esse isolamento. E isso é o que importava pra gente, tá? Então as pessoas viram o Docker, a parte de estrutura de containers, e falaram, pô, isso aqui deve ser uma parada interessante de a gente utilizar, porque com o Docker hoje em dia a gente consegue criar imagens, né? Essas imagens são como se fossem receitas de como a sua aplicação vai se tornar um container. E essas imagens você pode publicar elas. Você pode publicar essa imagem. Você pode publicar essa imagem em uma registry, que é um lugar onde guardam imagens. E quando você quiser transformar essa imagem num container, você chama a CLI do Docker, passando para ela essa imagem e os parâmetros, e ela vai criar um container para você rodando na sua máquina. E aí, nesse container que foi criado, você pode colocar lá uma network, você pode colocar uma série de parâmetros ali para esse container, e esse container vai parecer como se fosse uma máquina virtual, isolada do seu ambiente. Mas, na verdade, a única diferença é que ele vai estar consumindo do seu mesmo kernel, coisa que uma VM ali, ela já é separada, tá? E, mais uma vez, lembrando, a infraestrutura aqui de baixo, ela pode estar virtualizada ou não. A infraestrutura que você roda na sua máquina aí, ela não está virtualizada, se você não tiver, logicamente, com uma VM ali inicializada. Mas em clouds providers, normalmente essa infraestrutura aqui de baixo, ela está virtualizada. Então, é uma máquina virtualizada, que dentro dela tem o Docker instalado, e dentro desse Docker tem vários containers rodando. Tendo em vista isso, a gente volta para um mesmo problema de escalabilidade e controle desses containers. A gente está só subindo aqui uma escada. A gente antes era só bare metal, agora a gente está com várias VMs na nossa mão, e agora a gente está mudando para deployar as coisas via container.
Eu posso até entrar numa máquina virtual, se eu quiser, e deployar via um Docker Compose. Mas agora imagina, se eu for ter que entrar em todas as máquinas virtuais, uma por uma, e deployar um container e um banco de dados lá dentro. Isso aqui é um exemplo do SIGS, um projeto aí de GCS. Esse aqui é o Docker Compose, provavelmente está desatualizado, que isso aqui foi do ano passado, mas só para você ver que é um modelo que a gente consegue deployar aí um banco de dados e uma aplicação rodando aí, puxando de um Dockerfile local, né? Isso aqui deveria ser uma imagem, um Dockerfile. Na verdade, nem ser um Dockerfile, deve ser uma imagem que está publicada em algum lugar. Só que eu não estou vendo aqui, não quero olhar para a aplicação em si, eu quero olhar na infraestrutura. Se o meu chefe chegasse e falasse, pô, você tem 10 máquinas virtuais, eu preciso que você deploye um serviço com banco de dados dentro de cada uma dessas máquinas virtuais. E esses serviços têm que estar em container. É o único requisito. Eu já tenho as imagens deles, eu preciso deployar isso. E tem que ser tudo em container. Eu poderia criar um Docker Compose, entrar em cada máquina, uma por uma, e sair rodando esse negócio lá. Vai funcionar? Vai. Mas agora imagina, se um desses containers der erro, como é que eu vou debugar isso? Como é que eu vou saber qual máquina eu tenho que entrar? Eu posso até saber qual é pelos logs, né? Mas eu vou ter que, toda vez que der erro, entrar numa máquina lá e ajustar ela, deixar ela para rodar novamente. Isso aqui não é escalável. Não tinha como isso aqui continuar. No início foi uma revolução. Logo o Docker, né, já surgindo, mas as pessoas viram que, pô, a gente precisa construir uma coisa em cima disso. E aí que a gente entra no assunto da aula de hoje, que é um orquestrador. As pessoas pensaram justamente nesse nome, porque, direto do dicionário, um orquestrador é uma pessoa que orquestra, que coordena, que organiza uma orquestra. E ele é o responsável, então, por fazer todos os instrumentos daquela orquestra tocarem em paz ali, sem um passar por cima do outro, todos sempre no mesmo tempo. Se um ali falha, ele sabe o que ele vai fazer. Então, o orquestrador, esse é o cara que precisava vir aí para arrumar esse problema que a gente tinha. E aí, o que foi desenvolvido pela Google, que a gente vai falar hoje aqui, é o Kubernetes, que é uma das soluções de orquestração mais utilizadas hoje em todas as empresas que você pode conhecer aí. Existem, por exemplo, o Docker Swarm, que inclusive você pode utilizar o próprio Docker Compose para deployar no Docker Swarm. Mas quando você pensa em escalabilidade, o que mais aguenta porrada hoje em dia é o Kubernetes. Então, todas as cloud providers lá dentro já tem uma instância do Kubernetes para você deployar e utilizar lá. E hoje a gente vou explicar primeiramente o que é o Kubernetes, qual é a estrutura dele, por que ele mudou esse jeito de a gente pensar em como deployar os containers, e depois a gente vai fazer uma mão na massa local, mostrando um deploy dentro do Kubernetes. E pode assustar, tipo, vai parecer que é muita coisa, mas eu tentei fazer o mínimo possível, só para vocês verem que em 20 minutinhos, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui ainda de tempo. Não tem muito tempo ainda. Que, tipo assim, em 20 minutinhos a gente consegue deployar 3 aplicações dentro de um cluster local, Kubernetes, e ver a parada realmente funcionando ali. E para você pegar isso que eu vou fazer hoje, você colocar num Kubernetes rodando numa cloud, é 2 passos. Porque no Kubernetes a gente também trabalha com YML, que é o mesmo modelo do Docker Compose. Então, se você já escreveu algum arquivo Docker Compose, você já sabe os conceitos ali, é só você pegar esse conhecimento que você tem do Docker Compose e passar para os arquivos de Kubernetes, beleza? Até agora, alguém tem alguma dúvida? Só para eu tomar um pouco de água aqui e responder alguma coisa? Renato? Opa, tudo tranquilo aqui, Diniz. Acho que tá, assim, a gente fez, né, já uma introdução ao Docker, mas eu acho que daqui para frente é novo, pelo menos aqui na aula, tá, do Kubernetes. E é isso aí. Beleza, ninguém levantou a mão, então eu vou continuar, galera. Qualquer dúvida, levante a mão e pergunte, por favor. Porque é muito chato só ficar falando aqui, no final um monte de dúvida aparece. Pode perguntar no meio do caminho que a gente para e responde, tá? Então vamos lá. Eu disse que o Kubernetes ele é um orquestrador. Num ponto de vista alto,
a gente vai voltar para aquela mesma estrutura que a gente tinha antes e vai botar o Kubernetes no meio. Então aqui a gente tem um nó A, que é como se fosse uma máquina virtual ou uma máquina bare metal, e um nó B, que é uma outra máquina, pode ser uma máquina virtual ou um bare metal. E se antigamente a gente deployava as coisas dando um apt install, dando o git clone, agora a gente vai instalar o Docker nessas duas máquinas aqui. A gente vai instalar o Kubernetes nessas duas máquinas, que é uma outra aplicação também. E o Kubernetes aqui em cima está simbolizado, mas isso aqui é como se fosse o master. O Kubernetes ele também trabalha num estilo master e nós. E isso aqui tudo simboliza um cluster. Então imagine esse carinha aqui em cima como se fosse uma outra máquina que a gente chama máquina master, que é a máquina que comanda e é a máquina que a gente manda ela fazer as coisas nos nós. Beleza? E esse cara então aqui, ele vai começar a enviar os containers para as máquinas e as máquinas vão começar a rodar aqueles containers. Então você agora centralizou onde você precisava mexer. Você mexe num cara, e esse um cara vai ser o responsável por orquestrar todos os containers que você tem rodando. Então, se você chegar e falar, eu quero rodar 3 aplicações, dessa aplicação eu quero subir 3 containers rodando a mesma aplicação, e se vira aí, faz esse negócio acontecer. Você vai mandar esse comando para o Kubernetes vai escolher os melhores nós, com maiores recursos possíveis, com os melhores recursos possíveis de CPU, de RAM, que tiverem disponíveis, e vai colocar lá para rodar para você. E ele vai monitorar também esses caras e vai te retornar. Beleza, ó, botei, tá tudo rodando. E é isso aí. Você vai ter um serviço up and running bem mais fácil de manipular do que se você fosse entrar em cada uma desses dois nós aqui, se não tivesse com o Kubernetes instalado, e botar o seu Docker lá para rodar. Essa é a grande vantagem do Kubernetes, tá? Então, como já foi dito, ele pode ter 3 nomes aí, né? Helmsman, Governor ou Capitão, né? Também. Ele vem do grego, o Kubernetes. E foi criado pela Google. Eu não sei se eu já falei isso antes. Mas ele trabalha com esses 3 pilares aí, que é o deployment, scaling e monitoring. Ele é muito forte nesses 3 conceitos que a gente falou até agora, tudo que está faltando aí para a gente ter um container. O deployment significa que ele consegue atualizar uma aplicação sem downtime. Então, na hora quando você cria o seu script lá de Kubernetes para deploy, você pode definir assim, olha, eu quero que quando a gente coloque uma nova versão dessa aplicação para rodar, você bote ela de lado do outro container, suba um outro container do que já está rodando, além do que já está rodando, teste essa aplicação com health check, alguma coisa assim. Health check ele pode ser numa API, por exemplo, uma rota que verifica se a sua aplicação, por exemplo, conectou certinho com o banco de dados, se ela está funcionando, né? Resumo, o health check é para saber se a sua aplicação está funcionando e disponível para os usuários. E só quando o Kubernetes, você pode passar esse health check, essa rota de health check para o Kubernetes e falar, olha, Kubernetes, você só faz o rollout. Então eu falei do rollback, agora eu vou falar do rollout, que é você só muda o container que estava antes em produção para esse novo container que está atualizado com a nova versão do software quando o health check estiver ok. Quando o health check estiver batendo e estiver funcionando. E ele vai fazer isso para você. Ele vai subir o container, vai verificar. Quando estiver tudo ok, ele vai substituir o container de produção por esse outro, sem downtime. Seu serviço não vai cair. E ele vai depois derrubar, se você quiser, o container que estava rodando a versão antiga do seu software. Isso aí é um case, tá? Eu posso falar aqui mais trilhares de cases que o Kubernetes vai cobrir. Por exemplo, acho que é Blue-Green Deployment, né? Tipo, você quer colocar 2 versões do software para você fazer testes ali separados. Eu queria testar se essa nova funcionalidade aqui atraiu mais os usuários ou não. Então, você coloca 50% do seu serviço rodando nessa versão e os outros 50% você deixa rodando na versão que estava antigamente, sem essa nova funcionalidade. E os seus usuários não vão nem perceber que eles estão passando por um teste ali, porque o Kubernetes está sempre ali fazendo esse manage ali dos seus containers para você. Segunda coisa é a escalabilidade, que é muito importante.
A gente veio falando de escalabilidade desde o início, e a gente sempre falou, quando acaba o recurso de uma máquina, tem que vir outra máquina. Quando acaba o recurso de uma VM, e você tem que criar uma outra VM. Então, o Kubernetes ele faz isso dos dois tipos de escalabilidade. Então, como a gente disse, o Kubernetes ele roda em VM, ele pode rodar em VMs ou em bare metal. Normalmente, em cloud, são máquinas virtuais. E cada máquina de virtual é um nó do Kubernetes. O Kubernetes ele tem dois tipos de scaling, que é o vertical e o horizontal. O vertical é ele criar mais containers dentro do próprio nó e dos nós. Esse é o vertical. E o horizontal é ele subir mais máquinas virtuais na infraestrutura automaticamente, sem você nem ver, e instalar o Kubernetes dentro dela e botar containers para rodar dentro dessas novas máquinas virtuais. E é assim que acontece provavelmente nos cloud providers aí. Eles têm lá uma configuração que eles fazem, que o Kubernetes manda eles criarem uma nova máquina, ele vai lá, cria, e vai criando várias máquinas de acordo com o uso. E esse scaling, ele é up and down. Ou seja, se tem muita gente utilizando, o Kubernetes, ele tem essa questão de monitorar, ele monitora tudo, que é o último ponto que a gente vai entrar aqui. Ele sabe quando os recursos estão acabando. E ele conversa com quem estiver gerenciando as VMs. Se for um cloud provider, ele vai mandar lá um request para o cloud provider, cara, cria mais VM aí, e o cara vai lá e cria e já vai funcionar, já vai pegar, beleza. Se tiver pouca gente utilizando o serviço, para reduzir custo, ele também faz o scale down das duas formas. Ele tira os containers que estão rodando, ele também pode desinstalar, remover as VMs que também estão rodando naquela infraestrutura. E como em cloud você paga pelo uso de cada VM, a hora de uso de cada VM, quanto para as pessoas vale muito mais a pena. Porque, não está usando, a VM não está sendo consumida, ela foi dropada, então beleza, a gente não está pagando por aquilo ali. O Kubernetes ele é inteligente o suficiente para saber quando ele tem que crescer ou não. E aqui a última questão é o monitoramento. Ele é muito forte nisso. Como eu disse, ele sabe tudo o que está acontecendo dentro do cluster. Ele coloca tudo dentro de logs e ele sempre está ali monitorando cada um dos containers que estão rodando dentro de cada um dos nós. Essa é uma parada que eu acho genial e existem várias outras. Hoje já existem várias aplicações que mostram isso daí graficamente para você e você pode coletar métricas para saber exatamente como sua aplicação dentro de um container está se comportando no cluster. E para pessoas que mexem aí com data science, análise de dados, cara, isso é muito importante você ter essa coleta de métricas. Então, esse é o terceiro pilar. Agora a gente vai passar aqui um pouco mais para as estruturas que ele tem. A gente quando a gente fala de Kubernetes, a gente fala container, a gente pode comentar o que é um container, mas ele tem as próprias palavrinhas-chaves, né? Que era o que eu estava falando lá do início. Então, um pod, ele é um conjunto de containers. Ele pode ter um ou mais containers. Entenda dessa forma. E a definição de um pod, então isso aqui é a escrita do YML, por exemplo, tá? A gente tem lá um tipo dele, a gente coloca como pod. Metadata, você pode definir aqui uma série de labels nesses containers, e isso também pode ser feito no Docker Compose. Se você chegar lá no Docker Compose, você define um service, você tem a opção de colocar uma label. Mesma ideia aqui. Eu gosto sempre de colocar labels para você organizar os seus serviços. Então ele tem um nome do pod, ele tem a label, e aqui vem a parte de spec. Essa parte de spec você pode traduzir para um Docker Compose como se fosse services. E dentro aqui você tem vários containers. Então eu coloquei aqui um Nginx, a imagem aqui é da imagem do Nginx, essa imagem é do Docker, que está lá no Docker Hub. E aqui eu especifico qual é a porta que esse container aqui vai rodar. Poderia colocar mais de um container aqui rodando, tá? Uma observação é que esse cara aqui ele não é comumente utilizado, por incrível que pareça. Mas porque ele não escala por container. É mais chato você botar esse cara para escalar. E aí eles criaram um outro cara parecido com esse aqui, que é o deployment. Que esse aqui é o que a maioria das pessoas utilizam. Esse daqui tem use cases que você utilizaria esse conceito aqui de pod, de single pod, com vários containers. Mas qual a diferença de um deployment, que a gente vai comentar agora, de um pod?
A única diferença desse cara para o outro é que você pode vir aqui, nesse cara, eu não coloquei aqui, eu deveria ter colocado, você pode colocar o número de réplicas nesse cara. E aí, esse número de réplicas, quando você passa isso aqui para o Kubernetes, ele vai instanciar o número de réplicas que você pediu aqui. Então, você chega e fala assim, eu vou subir um Nginx, eu quero que esse Nginx tenha 3 réplicas. Ele vai subir 3 containers Nginx, ou se eu tivesse aqui um Nginx, se eu tivesse um outro container aqui dentro, ele ia subir 6 containers, um Nginx e o outro 3 vezes, né, multiplicado. Então, esse aqui é a base de tudo, né? Que a gente fala dentro do Kubernetes. O resto das coisas que a gente vai falar aqui são apenas serviços para linkar, para a gente expor isso, o container para fora do mundo, para fora do cluster Kubernetes, que é o que eu vou falar já já. Alguma dúvida até aqui? Para mim, um ponto que eu não sei, mas fica um pouco assim, o outro servidor para fora do Kubernetes, para fora do ambiente Kubernetes, ele aparece como se fosse um único servidor, é isso também? Ele vai aparecer, porque essa pergunta a gente tem que tratar de um outro cara que chama Load Balancer. Essas cloud providers, essas nuvens aí, elas entregam para você um cara chamado Load Balancer, que é como se fosse uma máquina que ela tem um IP externo. E esse IP externo ele é um IP fixo único, que esse é o IP que as aplicações vão bater. E esse IP você pode colocar lá atrás dele, se você quiser por exemplo, um domínio. Então, esse load balance, a gente vai chegar já já lá, essa parte de expor. Mas esse load balance ele é um IP único, e esse IP único vai redirecionar para um ingress e para um service, que é o que a gente vai falar já já. Então, o Kubernetes ele não tem um IP, o Kubernetes ele é apenas um serviço para você monitorar e controlar o seu cluster. E quem faz isso daí normalmente é um cara chamado load balancer, que ele expõe o seu serviço para fora. A gente vai chegar lá. Eu vou te explicar para você tirar essa dúvida por completo. É melhor te mostrar aqui que você vai entender melhor. Mas entre aqui, pod deployment e o conceito de Kubernetes, alguém tem alguma dúvida? Temos uma mãozinha aí, Lucas. Eu fiquei com a dúvida, por que tipo, especificar a quantidade de réplicas é uma vantagem para o deployment? Tá, você não precisa especificar as réplicas, é uma opção. Só que a diferença é que esse cara aqui, se você quiser chegar e falar, crie uma réplica desse cara aqui. Você não pode fazer isso. Você tem que criar um outro chart, um outro arquivo desse aqui, para você falar que o pod, na verdade, ele é um deployment. Então é muito mais complicado você chegar e botar isso aqui para escalar do que você botar isso aqui para escalar. Eu disse que você pode colocar aqui o número de réplicas, mas ele é totalmente opcional. Se você não colocar, ele vai colocar apenas um container rodando aqui dentro, né? Ou o número de containers que tiver aqui. Se tiver uma réplica, vai colocar o Nginx e mais o outro container que tiver aqui, se a gente quisesse colocar. Mas a vantagem é, quanto mais réplicas você coloca e tiver pessoas consumindo o seu serviço, menos falha você vai ter. Então, o Kubernetes ele vai definir isso daqui para você. É bom você sempre ter containers que consigam escalar do que containers que não consigam escalar. Eu vou te dar um use case de cada um desses aqui. Isso aqui pode ser uma aplicação. Esse pod, sabe o que o pessoal utiliza para fazer cron job? Vou te dar um use case dele, bem básico. Então, eu preciso dentro do meu cluster criar um container que faz um cron job em alguma coisa. Ele chama algum serviço, linka alguma coisa, todo dia ele roda. Então, eu criei um container, que é uma imagenzinha lá, e ele roda todo dia, tal hora. E no Kubernetes você pode especificar cron jobs também. Isso é interessante. Tem vários plugins que você consegue fazer os containers rodarem em cron jobs ali, diários, semanais, o que você quiser, backups, se você quiser fazer também, pode fazer várias coisas. E o pessoal usa muito pod para fazer isso. Agora, deployment eles utilizam mais para aplicação, porque a aplicação precisa sempre escalar e desescalar. Um pod, ele não vai fazer isso. Um cron job não precisa escalar e desescalar. Ele vai rodar uma coisa bem pequenininha ali e vai resolver só aquele problema. Uma aplicação vai ser requisitada por várias pessoas do mundo inteiro. Então ela precisa ter esse poder. Beleza? Entendi, obrigado. Amanda. Tem mais uma pergunta aí.
Diniz. Diniz, não ficou muito claro a diferença entre a escala horizontal e vertical. Você pode falar novamente, por favor? Ou dar mais exemplos práticos? Posso sim. Vamos supor assim, então. Eu vou voltar lá para aquele slide que é melhor. Aqui dentro, então, a gente está simulando um cluster Kubernetes. Imagina que cada um desses aqui é uma VM, correto? O horizontal e o vertical, um acontece dentro do próprio nó e o outro acontece entre as VMs. Então, vamos supor aqui, a vertical se tiver lá, vamos supor, 2 pods rodando aqui, e tiver muitos requests acontecendo naquele serviço, o Kubernetes vai escalar mais um conjunto aqui dentro, até acabar todos a CPU e toda a RAM da máquina. Ele vai escalando, vai subindo o número de pods ali dentro, até não ter mais como escalar. E aí a gente chega no outro tipo de escalabilidade, que é a horizontal, que é requisitar mais máquinas virtuais, mais nós aqui no cluster Kubernetes, para ele continuar escalando para o lado de cá. Então, se essa máquina aqui colocar o máximo número de containers que pode, essa daqui colocar o máximo número de containers, você concorda comigo que a gente precisa de mais um nó. E quem faz isso hoje... Você fazer isso aqui manualmente numa infraestrutura sua, local, é muito difícil, você simular isso aqui. Mas em cloud providers, eles já configuraram isso aqui lá no cluster Kubernetes para escalar automaticamente. Então, ele vai criar para você um novo nó aqui, e você pode até definir quando que ele cria isso. Então, falar assim, quando o meu número de CPU, a soma de CPUs e de RAM entre os nós disponíveis chegar a 50% de uso, escala mais um nó. Aí ele vai escalar uma nova máquina virtual aqui rodando, vai colocar no cluster e esse número, né, vai abaixar. E assim vai continuar. E esse scale é up and down, ou seja, você pode definir as duas boundaries, as duas bordas. Você quer 50 para cima e 30 para baixo. Quando tiver menos do que 30, ele vai destruir uma máquina virtual e vai também destruir os containers. Ele vai começar a destruir os containers aqui dentro e vai reduzindo o seu cluster Kubernetes, até você chegar no uso mínimo ali que tem disponível. Beleza, entendi. Obrigada. Entendeu? Eu posso ver se eu acho uma imagem aqui depois para passar, porque é meio complicado explicar sem ter uma parada prática aqui, eu sei disso. Uhum. Não pensando em pod, só mais uma coisa. Uma aplicação que esteja rodando no servidor e tem 2 GB de RAM, aí estourou. É como se por exemplo, se eu aumentar para 4, isso daí seria uma escala horizontal. Agora, se eu duplicar a máquina, isso daí já seria uma escala vertical. Isso. É o contrário, né? Eu acho que é o contrário. Contrário. Vertical é quando você está adicionando mais recursos para o mesmo serviço. Então, no caso, você aumentou o número de processadores, de memória, como você falou, né? Então, você está verticalmente, o mesmo serviço, você está aumentando o potencial dele. Horizontal, você está replicando outros, né, em paralelo. Então, são outras cópias em paralelo do mesmo. Só que aqui dentro fica um pouco confusa essa ideia, porque quando fala de vertical, aumentar o número de pods, mas é aumentar o número de pods dentro daquela VM. Então, você está aumentando o potencial de uso daquela VM, ela está ocupando mais memória, porque cada pod ali tem um número limitado, né, de memória, mas você está usando no mesmo, né, você está aumentando a capacidade do mesmo recurso que você tinha, que é aquela VM. Eu acho que uma coisa que não ficou clara para mim, Diniz, na questão ali do YML, quando você coloca lá colocar o número, né? Você falou o número de réplicas. Isso aí seria o número de réplicas, por exemplo. Quando eu crio um deployment, eu posso falar que eu vou fazer o deploy de um Nginx e 2, sei lá, bancos de dados. Pode, mas isso aí é um problema. Termina. Mas assim, quando você fala o número aí, por exemplo, se eu quero colocar 4 Nginx, eu especifico esse número aí dentro, mas esse número significa que quando ele for fazer o deploy desse objeto aí, deployment, ele automaticamente vai colocar 4, ou 4 é o número máximo, né, que seria Não. Aqui dentro, vamos lá aqui de novo, as réplicas vai multiplicar
o número de containers que você definir aqui. Tem gente que fazia isso logo no início do Kubernetes, que é o que você falou, colocava um Nginx, uma aplicação e um banco de dados aqui dentro do próprio do próprio deployment. No Mas mesmo como código. mas como eu te falei que a réplica multiplica o que está aqui dentro, os usuários não queriam que os bancos se multiplicassem. Eu imagino. Então, o que foi feito? Cada aplicação, normalmente, você deploya, você faz um deployment para o banco de dados e você escreve um deployment da aplicação. Porque assim, cada uma pode escalar separadamente. Concorda? Não, concordo plenamente. Agora, por exemplo, aí se eu vou falar um número, né, de Nginx, se eu colocar 4, significa que cada deploy vai aumentar de 4 em 4? Não. Significa que ele vai criar, se eu colocar dessa forma aqui, colocar réplicas igual a 4, significa que ele vai escalar para mim 4 Nginx. Já o mínimo que ele vai colocar para rodar são 4 containers rodando para mim já de cara. Mas, por exemplo, se eu quiser aumentar, não aí na especificação, mas se eu quiser fazer um outro deployment paralelo de um outro deployment, né? Fica ruim de falar deployment de deployment, mas enfim, vamos supor que esse objeto aí que tem 4 Nginx dentro, eu quero replicar, agora ele vai criar mais 4 Nginx, é isso? Você pode fazer isso, se você quiser, com kubectl. Você pode definir o número de réplicas que vai estar rodando em todo o cluster Kubernetes, se você quiser. Entendi. Você pode fazer isso. Mas cada deployment ele escala separadamente. Então, se você chegar e falar, vamos supor que, eu entendi, você falou, tenho dois deployments, os dois Nginx, e aí você está falando, um não vai alterar o outro. Esse cara é esse e o outro é o outro. E cada um escala separadamente. Então, se você chegar e falar, esse aqui são duas, ele vai ter 2 réplicas quando ele for criado, e o outro vai ter 4, eles vão estar dentro da própria cluster Kubernetes rodando lá, um com 4, outra com 2. Quando a gente chegar nos exemplos, vai dar para ver. Acho que dá pra gente fazer isso daí funcionar certinho. Ver na prática para entender isso. Exatamente. E tipo assim, quando eu coloco o número de réplicas, ele não necessariamente vai colocar os pods para rodar dentro do mesmo. Cadê o chartzinho? Acho que tá aqui. Aqui. Ele não necessariamente vai colocar tudo para rodar dentro do mesmo nó. Ele começa a dividir entre os nós. Porque se um nó cai ou para de funcionar, ele sabe que existe um outro container rodando em outro lugar. Então a sua aplicação não para de funcionar de jeito nenhum. Então, quando você fala 4 réplicas, pode ser, eu não sei, tem uma regra lá dentro que pode ser que ele coloque 2 aqui e 2 aqui. Tá. Entendeu? Então, não necessariamente vai estar tudo num canto só. Entendi. Beleza. Vamos em frente. Beleza. Então, assim, a gente comentou até agora a primeira parte de deployment. Agora a gente vai ter que pensar assim, a gente está rodando containers dentro de um cluster Kubernetes e que eles não estão expostos para o mundo. As pessoas que estão fora de outro canto não conseguem acessar esse cara lá dentro. Porque o Kubernetes, quando ele é criado, além da rede que as VMs estão, existe uma sub-rede virtual do próprio Kubernetes, em que esses containers todos aqui dentro estão rodando, tá? Mas isso é um pouco mais avançado, mas pensem que aqui fora tem uma rede que é a das VMs, que cada máquina tem seu próprio IP local lá, e dentro de cada nó tem uma outra sub-rede do próprio Kubernetes lá, que faz esses dois caras aqui, esses containers aqui, enxergarem esses caras em outros nós, porque precisava dessa sub-rede ali para linkar todos os nós do Kubernetes, tá? Então a gente precisa saber, como é que a gente vai expor isso daí? E aí tem mais outros 2 caras, que é o Service, o primeiro deles. Eu acho que eu vou falar mais aprofundado desse cara aqui agora. O Service, então, ele é um cara que serve para expor um container que esteja em vários nós. É um modelo para conectar os containers, vamos dizer assim. Então, ele é o cara que, por exemplo, vai estar aqui fora. Ele vai vamos supor que ele está rodando em cada um dos nós e ele sabe quais são os containers que estão rodando ali dentro. Então, quando você chega e fala, eu quero bater no container tal, quem vai te entregar esse container que você quer rodar é o service. Então, só para a gente olhar aqui primeiramente, ele tem a mesma coisa de metadado, o kind dele é o service, mas ele tem aqui uma estrutura de ports, em que ele especifica que a porta que ele vai ser exposto e a porta de destino que ele vai ter que bater. Então, você pensando aqui o que é um service,
é como se fosse você expor uma porta no Docker Compose. Você coloca a porta externa, você coloca a porta interna. E quando você faz isso, você consegue acessar da sua máquina, por exemplo, aquele container que estava lá, né? Aquela porta interna do container. Como se fosse essa a ideia. Porém, as pessoas, quando desenvolveram o Kubernetes, complicaram esse conceito. Então, existem vários tipos de service, que é talvez o que vocês estão vendo aqui, que é o load balancer. Mas, assim, antes de vocês pararem para pensar, pô, eu só especifiquei 2 portas. Tem o selector também, que é o cara que é a chave disso aqui. O selector, ele é o cara que vai apontar para o deployment. Então, o nosso deployment, ele chama Nginx. O nosso selector tem que estar com o app Nginx. Significa, então, aí sim ele vai conseguir encher, isso aqui vai funcionar corretamente. Porque se você só tiver isso daqui e não tiver o selector, é a mesma coisa de você falar para ele apontar para um lugar onde não existe, né? Tem que ter o selector, tem que dizer para ele onde é que você quer apontar. Qual é o deployment que você quer apontar. Ou qual pod você quer apontar, também funciona. E aí tem o type, que é o carinha mais complicado de tudo aqui que a gente viu. O type, que vem o load balancer, que está aqui load balancer, ele vai criar... Vamos falar do load balancer por último. Vamos começar um por um aqui. Esse type pode ser cluster IP, é o primeiro deles. O cluster IP, o service, que está representado aqui, ele aponta para os pods ou para os deployments, né? O cluster IP, ele vai te disponibilizar um IP interno do Kubernetes. Eu te falei que o Kubernetes ele tem uma rede interna dentro dele, né? Que faz essa rede, que os pods conseguem se conversar ali dentro. Então, assim, quando você coloca aquele type como cluster IP, ele vai criar um IP provisório ali dentro daquele cluster Kubernetes, dentro dessa rede, dessa sub-rede ali. E para você acessar ele, você tem que fazer um proxy entre a sua máquina e o cluster Kubernetes para você acessar esse IP. Tá? Esse é o primeiro tipo, que se você colocar ali cluster IP, vai funcionar dessa forma aqui. Isso aqui não é para... Se você quiser fazer um teste de um servidor, de um serviço, você usa esse cara aqui. Mas produção, é o load balancer que a gente vai chegar lá. O segundo tipo é node port. Então, aqui é uma representação do node port. O node port ele vai abrir uma porta em cada uma das VMs e essa porta vai apontar para o service. E o service vai apontar para os pods dentro do cluster Kubernetes. Então, se eu tivesse um cluster rodando na minha máquina e eu colocasse tudo como node port na porta 3000, eu pegasse o IP dessa máquina virtual aqui na minha máquina que está rodando aqui, o IP de uma das VMs e colocasse a porta 30.000, eu conseguiria bater no meu container que está rodando o meu serviço lá dentro. Isso aqui, tem muita gente que faz esse workaround aqui quando a infraestrutura ela não é em nuvem, ela é toda local. E as pessoas pegam aqui atrás e colocam um firewall para apontar para esses nós aqui. Mas isso aqui também não é muito utilizado, é mais para testes, as pessoas utilizam isso daqui, tá? Então, os clientes podem bater em qualquer um dos nós aqui das VMs, e as VMs vão redirecionar para o service, né? O cluster Kubernetes é isso aqui tudo, né? Você pode ver. É como se essa chart aqui tivesse entre essas 3 VMs aqui dentro, né? E o service vai apontar para os pods. E o terceiro e o mais utilizado é o load balancer. O load balancer, ele é como se fosse uma máquina, bem teoricamente assim, né? Ele é uma máquina em que ela foi feita para receber sobrecarga, carga de pessoas acessando. E o único trabalho dela é apontar para algum outro lugar. Então, cada uma dessas cloud providers aí tem lá um serviço de load balancer que eles já disponibilizam para você, e esse serviço já é linkado com o Kubernetes. E o que acontece quando você coloca, então, Type Load Balancer? O Cloud Provider vai criar um IP externo e vai apontar esse IP externo que foi criado fora lá na cloud para o seu cluster, para o seu service que você definiu ali. E deixa eu ver aqui. Vamos explicar agora o geralzão. E essa é a ideia do Load Balancer. Então, você, quando cria o Load Balancer, você tem um IP externo, esse IP externo vai apontar para o seu service vai apontar para os seus pods que estão rodando ali dentro, e esse IP, você pode colocar lá um domínio nele, trabalhar com ele mais a fundo do jeito que você quiser. Essa é a ideia do Load Balancer. Então, uma arquitetura geral zona, né, seria mais ou menos essa ideia. Você tem aqui
um load balancer, aponta para o seu service, que tem aqui o seu deployment. O seu deployment pode ter vários pods ali, né, réplicas, como eu disse, com vários containers rodando dentro deles. E esses pods podem, eu não falei muito de volume, eu não vou aprofundar, porque isso aqui é uma outra aula totalmente diferente, mas o Kubernetes ele também tem essa tratativa de volumes. Então ele poderia estar linkado aqui a um volume que estaria linkado em alguma parte ali da cloud, como o storage, tá? Mas isso aqui seria uma representação teórica. Então você vê que aqui, deployment é o mais de fora e ele escala, né? Ele escala os pods. Então o deployment é uma escalabilidade de pods. E dentro de cada pod a gente pode ter um ou mais containers rodando ali dentro. Isso aqui é uma representação geralzona aí do que a gente acabou de falar. Só que veio um problema e teve que ser resolvido de uma outra forma. Cada load balancer desse aqui, ele gera um custo, ele não é barato. Porque eu não sei o custo certo, por exemplo, da AWS, mas é bem caro. Cada um desses caras aqui. E se você fosse deployar, então, você fosse uma empresa, você tivesse que deployar 3 serviços, vamos supor, uma API, um front-end e, vamos supor, um banco de dados, tudo dentro do Kubernetes. Você teria 3 load balancers apontando para 3 services. Isso aqui tudo bem, pode ser um cluster só, pode ser 3 load balancers apontando para 3 services dentro aqui do mesmo cluster, né? Pegar esse bloco e multiplicar 3 vezes para lá. Cada load balancer desse é muito caro. E às vezes não compensa você fazer isso aqui. Então o pessoal fez um outro carinha chamado Ingress, que esse aqui, para mim, é o cara que mais me atrai, o cara que eu gosto mais de mexer. Que esse cara aqui, ele entende com um IP só, com um load balance só, ele consegue redirecionar para qualquer service a partir de um domínio. A partir de um domínio, não de um IP. O IP ele não consegue tratar. Ou de um path, tá? Um path, então, seria // ou então um domínio seria full.mydomain.com. Então, imagina que antes do traffic e o Ingress teria o load balancer aqui, com IP externo, e aí, antes de chegar no service agora, vai ter esse carinha chamado Ingress. Esse Ingress, quando a pessoa que fez a requisição tiver feito a requisição nessa URL, quando ele bater no Ingress, o Ingress vai chegar e vai falar, pô, o que chegou aqui para mim foi full.mydomain.com, então eu sei que eu tenho que redirecionar para o service tal. Agora chegou tal coisa, posso redirecionar para cá, e qualquer outra coisa para cá. Isso aqui permitiu a gente colocar microserviços para rodar dentro do Kubernetes, porque agora eu posso criar um domínio só, e chegar e falar, o // é um microserviço, o outra é outra coisa, e assim você coloca vários microserviços rodando aqui dentro, com vários pods e aplicações aqui para baixo. Entendeu? E aí tá uma estruturazinha dele, a gente vai botar no exemplo, deixa eu até ver quantas horas aqui, a gente tem 40 minutinhos aí. Aqui tá um exemplo dele, tá? Pode parecer um pouco complexo, todos eles são iguais, eles têm um kind, tem um metadata, e depois você entra aqui na parte de spec, que é default, e esse cara aqui, ele tem as rules, você define essas rules como podendo ser um HTTP ou HTTPS, né? E aí vem os paths. E aqui você, dentro desses paths, essa divisória aqui, ela tá feita por path. A divisão por domain é outro tipo, você muda um pouco aqui em cima, a estrutura. Lembrando que vocês não precisam decorar. Vocês só precisam abrir a documentação, olhar como é que é feito e escrever de vocês. Isso aqui nada é decorado, eu não decorei isso aqui. Se você me pedir para escrever um arquivo desse do zero, eu não vou saber. Então, e aqui nos paths, eu fiz a divisória. Então, quando o usuário digita o domínio /Apple, ele vai redirecionar para o back-end, que é um service, que é o service Apple Service na porta 5678. E quando ele digitar o domínio /banana, vai redirecionar para o microserviço banana.service na porta 5678. Isso aqui é o que o Ingress permitiu. Um overview, então, aqui. Isso aqui essa estrutura de Ingress, Service e Deployment é o que é mais utilizado hoje. Então, o Ingress é o cara que redireciona para o Service, e o Service redireciona para o Deployment. E o Deployment redireciona para o Container. Ou para os pods que estão ali dentro deles, os containers. Beleza? Só que tiveram que ver mais coisas, que eu vou falar aqui agora, e depois a gente vai passar para a parte prática. O Kubernetes ele tem esse cara chamado Helm,
que é um facilitador, e a gente vai botar a mão na massa nele também hoje, que é um empacotador de aplicações. Então, com o Helm, você, em vez de ficar criando um arquivo, vários arquivos desse aqui, você pode criar templates. Esses templates podem servir para você publicar, colocar a sua aplicação o mais rápido possível para rodar em qualquer cluster Kubernetes. É para isso que serve o Helm. Você pode monitorar também, instalar, fazer upgrade, mais um bando de coisa com essa ferramentinha aqui. Basicamente, ele é um empacotador de aplicações Kubernetes, né? Assim, a gente chama isso de charts, né? Fora isso, o Kubernetes ele também tem dashboards, porque ficar digitando tudo ali na linha de comando é muito chato, vocês vão ver. Eu vou deployar um dashboard para vocês. Ele tem o Grafana, como eu disse, aquela parte de monitoramento. Você pode instalar plugins ou aplicações dentro dele que fazem o monitoramento do próprio cluster, como o Grafana e o Prometheus. E aí você vira uma parada tipo assim, bem da hora, né? Você consegue ver aí os pods, uso de CPU, tudo numa dashboard. Você pode criar, inclusive, queries em cima disso daqui, puxar para outro canto, no Elasticsearch, e trabalhar com esses dados se você quiser, fazer o que você quiser. E aí existem facilitadores também, ou outros tipos de você deployar cluster Kubernetes em infraestruturas aí. Existe o Ranch, o OpenShift e o Swarm, que são como se fossem interfaces bonitas de você deployar cluster Kubernetes. Então, a diferença de um rancher para um cluster puro é que no rancher você sobe um container, esse container é uma interface gráfica. Nessa interface gráfica você vai lá e selecionar, eu quero criar um cluster Kubernetes, ele vai te dar o comandinho já formatado, você joga numa VM, ele sobe o cluster Kubernetes para você. O OpenShift faz a mesma coisa. E o Docker Swarm, ele é um concorrente aí do Kubernetes. Eu considero o Docker Swarm para coisas menos escaláveis, né? Serviços menos escaláveis, com menos demanda. Mas ele também tem um bom use case hoje no mercado. Então, vamos botar a mão na massa, galera. Chegamos na hora. Vamos ver aqui. Estamos um tempinho aí. Alguém tem alguma dúvida? Acho que agora é a hora de ter dúvida, né? Agora vai ser a hora. Quando começar Exatamente. a fazer. Bora. O que acontece? Eu já vou começar, na verdade. Eu andei tentando instalar os softwares, né? Aqueles que foram passados. E aí, depois de instalar, o segundo lá, vou lembrar o nome agora, o segundo lá, o kubectl. kubectl. Isso, indicou para a gente usar kubectl-version. Version. Funcionando esse -version para mim também não. Não sei por quê, mas a ferramenta tá funcionando aqui. Assim, eu coloquei o version errado. kubectl-version não rodou. E quando eu coloquei kubectl sozinho, apareceu o link, apareceu informações bonitinhas. Eu coloquei errado, é porque no kubectl eu coloquei errado. Aqui tá errado, viu, galera? Não é --version, é só version, kubectl version. Eu coloquei --. Eu não percebi esse erro, tá, galera? Então, se aparecer esse erro aqui, not found, essa flag, só vocês mudarem aí para kubectl-version. Tirar o --version e colocar só version. Ele vai funcionar aí, por exemplo. Cadê? Aí, ó. Beleza? Bom, então, como pré-requisito, eu pedi que vocês instalassem o Kind. O Kind ele é uma ferramenta que ele sobe um cluster Kubernetes em container, em Docker, assim, dentro da sua própria máquina. Para você brincar, para você testar, subir esses charts, fazer o que você quiser aí dentro, tá? E aqui no tutorial tem cada step marcado que a gente vai seguir, inclusive o de cleanup. Só não recomendo, se vocês quiserem manter essas ferramentas na máquina de vocês, o último cleanup, que é o Cleanup Tools, que ele vai deletar essas ferramentas aqui que a gente instalou no começo. Se você quiser continuar com essas coisas na sua máquina, ignore esse último passo, tá? Então, se todo mundo tiver aí já instalado, você tem que ter o Docker, lembrando, o Kind, que é essa tool de criar o cluster Kubernetes em Docker na sua máquina. O kubectl, ele é uma interface, uma CLI, para você controlar o seu cluster Kubernetes. E o Helm foi esse cara que a gente acabou de falar, que ele
instala pacotes Kubernetes dentro do seu cluster. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então... Eita, ficou grande demais. Eu vou, então, subir o cluster, o kind local aqui. Então, é o 1. Vou dar um bash 1 setup kind cluster. E aí, ele vai começar a pegar as imagens lá doc, porque é um container e tudo. Eu setei a configuração para ele subir 3 nós, só para a gente ver como é que seria mais ou menos um cluster de produção. Esse cara chamado control plane, ele é como se fosse a cabeça do Kubernetes, a cabeça do negócio que vai definir, como se fosse o master, né, que a gente falou lá, é o control plane, que vai controlar onde é que vai ser as coisas, vai definir, vai mandar os requests para os outros nós. Demora um pouquinho para iniciar, mas vamos lá. Esse kind é muito bem utilizado, enquanto ele vai subindo aí, eu vou mostrar outros 2 projetos que vocês também podem utilizar. Existe o Minikube, se vocês quiserem depois ver. O Minikube é um projeto que... existem vários desses aqui, ó. Existe o Kind, que é o que a gente está vendo, e existe o Minikube. O Minikube, a diferença dele do Kind é que o Minikube ele sobe VMs na sua máquina em vez de containers. Eu prefiro o Kind porque é mais leve, e por isso que eu escolhi ele para essa aula aqui. Tem gente aí que não tem PC bom para subir 3 VMs na sua máquina aí ao mesmo tempo. O Minikube vai fazer isso aí. E quem quiser também subir um outro projeto, tem o MicroK8s, que é da Canonical, que é um cluster Kubernetes single node. Então, o master, ele também é um nó. É tudo junto no mesmo negócio. E o pessoal utiliza isso aqui também para você testar. Quem quiser verificar depois desse projeto, ele é bem legal. Só uma coisa. Os comandos que você for rodando, puder copiar lá no site. Eu vou rodar exatamente na ordem do 0 até o 8. O que ele está rodando, Emanuel, para você saber, são esses scripts shell. Então, na prática, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um git clone, ou seja, clonar esse repositório, para depois você executar cada um desses passos, tá? O primeiro de instalação, o Zero Install Tools, é que depende um pouco do ambiente, né? Se você está rodando no Linux, pode rodar o script direto. Se você já tem o Docker instalado, não precisa e tal. Mas a partir daí você roda só o script. Então, o que ele fez ali, ó, bash 1-setup kindcluster.sh, foi, primeiro ele já estava clonado o repositório na máquina dele, e ele simplesmente está rodando o primeiro script shell. Então, só para deixar claro, tá, Denilson? Beleza. Pessoal, quem não clonou, vem aqui, ó, dá um clone, dá um git clone nessa URL aqui, vai já sair tudo certinho na sua máquina. Se você não quiser clonar, você também pode abrir aqui cada um dos scripts e sair copiando. Mas o problema é que você vai ter que ter essa pasta resources aí também. Tem dependências ali naquela pasta resources, tá? Então, eu recomendo vocês darem um clone aí na máquina de vocês. Acho que todo mundo deve ter o Git aí. Não é possível. Chegar no final do curso não tem o Git instalado. A altura do campeonato instalado. Aí tá zoando, né? Tá ruim. Então, olha, eu rodei o primeiro comando. Vou prosseguir aqui, tá, pessoal? Rodei o primeiro comando, que ele vai instalar, vai setar, vai construir esse cluster local para mim. Só por via de dúvidas aqui, eu vou dar um docker ps para ele listar os containers que estão rodando na minha máquina. Antes não tinha nada, olha só que interessante. Agora, eu tenho 3 containers e tá um pouco meio difícil aqui, mas eu consigo entender que um desses aqui é o master, que é esse cara aqui, ó, é o kind control plane. Então eu falei, control plane é o master. E os outros 2 são workers. Cada um desse aqui, na teoria, estaria simulando uma máquina virtual de um cluster Kubernetes de produção. E ele roda tudo em container, então fica bem levinho de rodar, tá? O segundo comando que a gente vai rodar aqui é o get kubeconfig. O kubeconfig, então, ele é um arquivo de configuração que faz o kubectl conseguir enxergar e mandar no nosso cluster Kubernetes. E por default, a gente não tem esse arquivo ainda configurado na nossa máquina. A gente está sem configuração nenhuma, a gente só criou o nosso cluster. Então, esse segundo script aqui vai pegar o arquivo de configuração e vai salvar na pasta padrão do Kubernetes, que é a pasta kubeconfig do seu perfil aí, padrão, do seu usuário que você estiver rodando aí.
Se você estiver rodando em um Windows, provavelmente esse comando aqui vai ser um pouco diferente, tá? Mas aí ele vai salvar esse arquivo aqui, config, e depois eu pedi para ele dar um comandinho chamado lá do kubectl para testar, que é o kubectl get nodes, que deveria retornar a lista de nós disponíveis aí no nosso cluster. Vamos rodar ele então aqui, para a gente ver. Ó, ele configurou, e logo de cara ele já me listou aqui. Então, ele me mostra aqui a mesma ideia, mesmos containers que eu mostrei lá, ele está mostrando aqui agora, inclusive com mais coisa, com a versão, aqui ele me diz, ó, esse cara aqui, a role dele é a master, e os outros dois são workers, são trabalhadores aí que vão estar rodando os nossos containers, tá? Como eu falei que esse cara salvou lá no esse arquivo de configuração, vamos dar uma olhadinha nesse arquivo de configuração, porque ele é bem interessante. Cada cluster, se você trabalhar com múltiplos clusters Kubernetes, você vai ter múltiplos arquivos de configuração. E ele pode parecer um pouco, sei lá, grande, mas na verdade ele tem uma URL que vai acessar o servidor, e essas coisas aqui gigantescas são certificados para validar a segurança entre a comunicação sua e do cluster Kubernetes. Então, está em base 64, por isso que está grande assim. Mas são chaves de acesso, sabe? Como se fossem tokens, para ele conseguir acessar o seu cluster Kubernetes ali por trás dos panos. E esse arquivo aqui é um dos mais importantes. Por isso que você tem que tomar cuidado com ele, não enviar ele para outras pessoas. Porque se uma pessoa consegue esse arquivo de configuração de um cluster de produção, ele consegue acessar tudo que você tinha acesso na sua máquina lá dentro, tá? Então, agora que a gente está configurado, a gente já tem aí... deixa eu ver aqui, o próximo passo a gente já tem como mandar comandos aqui, ó. Por exemplo, kubectl get all --all namespaces. Olha, ó, ele está me listando tudo que está rodando dentro do meu cluster Kubernetes. Inclusive, ó, isso aqui são todos pods aí, ó, rodando. Pods, a gente tem services, a gente já tem algumas coisas que estão rodando no próprio Kubernetes. Então, a rede virtual, por exemplo, que está rodando lá dentro é esse kubeproxy. Aqui dentro tem essa rede de proxy. Tem um kindnet, que é a rede, tem um kindproxy, que é quando você quiser fazer um proxy da sua máquina para dentro dos nossos, você consegue. Então, ele tem um bando de coisa aqui, tudo configuração que ele já seta para você quando você cria o cluster. E tá tudo up and running, né? A gente consegue ver o status aqui bonitinho. Porque, talvez vocês estejam se perguntando, pô, por que o cara colocou all namespaces? O Kubernetes, ele tem essa divisória dentro dele em namespaces, que são como se fossem várias pastinhas. Então, as coisas que são do core do Kubernetes, ele salva nesse namespace kubesystem. E esse kubesystem, você tem que evitar colocar coisa aqui dentro, porque o que está rodando aqui é para o próprio Kubernetes conseguir rodar bem. Se você coloca alguma coisa aqui e ela quebra nesse namespace, seu cluster também pode quebrar, porque aqui estão serviços importantes, sabe? E então não pode colocar coisa aqui. Mas então, e a gente vai criar hoje um namespace também. Vamos lá, vamos parar de enrolação, que senão a gente não vai conseguir chegar no ponto máximo aqui. O próximo script, então, é setar um nginx ingress. Esse cara aqui, a gente está setando ele aqui porque a gente está rodando esse ambiente local. Como eu falei, quando você está rodando em cloud, você vai ter lá o load balancer. Mas nesse caso aqui, eu tive que colocar esse nginx ingress, esse ingress controller aqui, que ele é como se fosse um plugin que faz o gerenciamento dos ingresses em ambientes locais. Então, eu tive que colocar ele aqui. Você pode, então, dar aqui o bash, o terceiro step, setup nginx ingress. Ele vai instalar, ele vai demorar um pouquinho aí, vai configurar tudo para você. E logo, logo a gente vai rodar aquele comando de novo para você ver que ele instalou as coisas nos lugares em um outro namespace, né? Para ficar separado do kubesystem. E para proteger também a integridade do nosso cluster. Esse comando aqui demora um pouco mais. Pronto. Finalizou a criação do... Vamos rodar então de novo aqui o get all namespaces. Agora vocês já podem notar que tem muita mais coisa rodando aqui. E olha só, ele criou toda essa configuração do nosso ingress aqui, nosso nginx ingress, esse plugin que a gente está utilizando aqui, né? Em um outro namespace. Então ele subiu lá pods para fazer o serviço. Ele também subiu aqui deployments, tem services que estão rodando.
Mas isso aqui a gente ainda não precisa entender muito a fundo. Eu quero partir para a parte da aplicação, como é que a gente vai subir uma aplicação aqui. E é justamente isso que a gente vai ver agora. Eu separei então aqui um deploy echo, que é a primeira aplicação que a gente vai botar para rodar aqui na nossa máquina. O deploy echo, ele está em resources echo. Se você abrir aqui, eu coloquei 3 YML. O primeiro deles então que a gente vai ver vai ser o deployment. O deployment, daquela mesma ideia, olha, a gente tem aqui as réplicas deles, ó, que legal. Eu coloquei como uma réplica que eu explicitei. E basicamente o que esse cara faz é, ele tem um container, o nome dele chama Echo, ele usa uma imagem da HashiCorp com HTTP Echo, e eu passei para dentro dele um argumento que é imprima na tela Echo. Esse container vai estar rodando na porta 5678, com o protocolo TCP, e acho que essa parte aqui de baixo, basicamente o limite de CPU que ele colocou aqui, eu estava fazendo uns testes, mas não necessariamente, não é necessário esse negócio aí. Como eu não coloquei nenhum namespace aqui, eu poderia ter colocado o namespace aqui, ó. Poderia ter feito isso aqui. Eu defino o namespace no metadado. Como eu não coloquei, ele sempre vai ser colocado no namespace chamado default. Esse cara vai ser criado no namespace default. Segunda coisa, então, que linka o nosso deployment, voltando para o que a gente já havia falado, é o service. O service, então, ele aponta para o nosso deployment. Então, mesma coisa lá daqueles slides, eu tenho aqui o nosso service vai se chamar Echo Service, ele tem a label que vai apontar lá para um label chamado App Echo, né? E ele vai apontar para o nosso selector Echo. Então, ele está apontando para o nosso deployment que a gente vai criar, né? Ali. E olha só, esse service vai estar expondo a porta 80 e ele vai estar apontando para a porta 5678 no protocolo TCP. Então as coisas aqui tem que embater. 80 é o que ele vai expor para o ingress. E 5678 é o que ele vai estar apontando no nosso container aqui, ó. O nosso container está rodando na 5678 no protocolo TCP. Se isso aqui não bater, não vai funcionar. E aí, o último passo é o ingress, que eu falei para vocês. Então, o nosso ingress, o que eu fiz aqui? Mesma coisa de sempre, metadata, labels, configurações. Eu comentei isso daqui, porque isso aqui seria uma forma de você colocar certificado, tá? Eu comentei só para vocês verem como é que seria você gerar certificado no Kubernetes. Você tem que instalar um plugin, mas isso aqui seria mais ou menos a escrita que ficaria. Mas o que importa aqui pra gente é essa parte aqui, ó, HTTP, path, e eu estou apontando para o path barra. Então, se o cara colocar lá o barra, vai apontar, esse prefixo barra vai apontar para o nosso Echo Services na porta 80. Então, olha, 80 aponta para 80, que o service aponta para 5678, que sai aqui. Fechou. Então, vamos deployar esse cara aqui, vamos ver as coisas acontecendo. Esse aqui é o 4.1. Então, bash 4.1, deploy echo. Ele criou, então, aqui para mim as 3 coisas. Eu quero, então, ver, vou dar um kubectl get all, sem o menos namespace, menos all namespaces. Porque aí, dessa forma, ele vai me mostrar só o namespace default, que é onde subiu esse cara aqui. Então, a gente consegue ver aqui que já foi criado aqui, ó. Nosso pod já foi criado, tá rodando. Como tá vendo aqui, ready 1 de 1 é o número de réplicas. Eu coloquei um número de réplicas. A gente vai escalar aquilo ali para vocês verem. E deixa eu ver, acho que foi isso, né? Temos aqui um deployment. Vamos agora então abrir aqui no nosso navegador, porque a gente consegue dar um barra localhost. Olha aí. Nosso container imprimindo o Echo está funcionando corretamente, como a gente esperava. Eu vou fazer aqui então um ajuste. Vou agilizar aqui, ó. Eu vou colocar 3 réplicas aqui. E eu vou rodar de novo o bash 4.1 deploy echo. Você viu aqui, então, nessa vez, que agora ele deu unchanged, configure e configure. Significa que... Diniz, só uma questão, vai um pouquinho mais devagar, porque a tela, às vezes, está demorando para mudar, e aí você está escrevendo muito rápido e mudando de beleza. tela, e está dando um delay grande aqui no que você está fazendo aí, e o que a gente está vendo, tá? Só para acompanhar. Beleza. Eu rodei, então, de novo bash 4.1, e dessa vez ele deu configure aqui no nosso deployment, porque eu alterei alguma coisa lá. E eu pedi para ele aplicar essa mudança. Então o resto deu como unchanged, que eu não fiz alteração nenhuma.
Se eu agora chegar e pegar de novo aquele comando kubectl get all, olha que interessante. Antes a gente tinha um pod rodando. Você lembra, né, que eu mostrei para vocês lá. Agora a gente tem 3 pods rodando. Porque eu defini o número de réplicas como sendo 3. E esse service está apontando para esses pods separadamente. Se toda vez é como se fosse uma regra de round robin. O service sempre vai apontar para um pod diferente. Se eu ficar dando refresh, toda vez vai bater num pod diferente ali. E eu nunca, provavelmente é bem difícil cair no mesmo pod. Tá? Diniz, volta a fita aí. Como é que você replicou para 3? Que eu acho que nessa hora, eu não sei se todo mundo acompanhou, pessoal, mas para mim, pelo menos, truncou aqui. Você alterou eu vim aqui arquivo. no deployment, coloquei o número de réplicas como 3 e eu rodei o bash 4.1 lá de novo. E ele subiu. Você teve que parar alguma coisa do bash 4.1 para rodar ele de novo ou simplesmente você rodou ele? Só rodar ele de novo, ele já aplica as configurações. Ele já aplica, né? Isso, tá. Exatamente. Tá bom. Só por curiosidade, 4.1, ó, eu estou rodando um comando que é o kubectl apply -f passando o arquivo de configuração. Assim que você consegue aplicar. Então, o apply, ele verifica se teve alguma modificação. Se tiver, ele faz essa modificação. E se não tiver, ele manda o status como unchanged, que não teve modificação. Então, quando eu rodei de novo, ele foi lá e aplicou essa modificação pra gente. Então, todo mundo conseguiu pegar essa saída aqui do Echo no localhost? Quem estiver acompanhando aí, conseguiu, Renato? Estou replicando aqui para ver se vai dar certo. Não, isso aí eu estou vendo. Eu quero ver se o... Aquele kubectl config, onde que dá ele? Ele está dentro da pasta. Fala aí, Diniz, mostra aí. O kubectl, ele está aqui. Você pode dar vou dar um ls aqui. Dentro da pasta home da sua máquina. .kube /config. Ele está aqui dentro, ó. Dá um cat aqui, ó. Então vamos lá de novo, ó. Cat, ele está dentro da home.kube /config. Aqui é onde ele está. Então tem que dar nessa pasta aqui, dentro do projeto que eu clonei, dentro do kube /config? Não, você vai dar dentro dessa pasta kind tutorial. Você vai rodar o comandinho lá. Eu acho que eu tentei copiar o comando e colar e deu errado. Eu estava usando a pasta do projeto. Então, aquilo que você está mostrando é uma outra coisa, Diniz, só tomar cuidado. Eu acho que ele estava perguntando onde é que roda É porque você está com o arquivo do script aberto, mostrando os passos que o script está executando, né? Isso. E na prática, Manuel, o que ele está rodando na linha de terminal são os scripts, não o comando que está dentro do script um por um. Ele não está rodando um por um lá dentro do script, ele está rodando os scripts inteiros. Então ele rodou o 4.1, que é o deploy echo, e depois ele foi no arquivo que o 4.1 está chamando, que está dentro da pasta resource, não é isso, Diniz? Isso. Coloca lá. Dentro da pasta resource, ele mudou o número de... Isso. Vai com calma aí só para... Então, ó, resources... Sim, mas antes disso tudo, ele rodou 2. O get kubeconfig. .sh. Esse cara aqui. Ele rodou... Sim, ele rodou o número 2, é isso. Esse aqui, ele já espera que você esteja com o kind instalado e já tenha criado o cluster. Se você criou o cluster, você vai conseguir rodar esse comandinho aqui, ó, que é o step 2. Eu tentei rodar esse comando. Você rodou dessa forma assim? Bash 2. É porque ele está no Windows. Não, no Linux. Você está no Linux? Eu estou no Linux. O primeiro deu certo, o setup do cluster? O número 1? O primeiro deu certo. Tá. Tem que verificar se está tudo rodando, né? Isso, você pode verificar dando... Opa, fechei meu terminal aqui, peraí. Você pode verificar dando um Docker PS na sua máquina, assim, ó, para ver se tem 3 containers rodando aí. Dá uma olhadinha. Docker espaço PS. Manuel, eu vou continuar aqui
mas qualquer coisa depois essa aula tá gravada e você tenta refazer os passos novamente, tá? Beleza, Senão a gente não vai conseguir chegar ao final dela aqui, não, tá? tá certo. Então eu estava no passo 4.1, lembrando que eu peguei, modifiquei o número de réplicas, apliquei só para mostrar para vocês que ele ia colocar mais 2 pods rodando ali para mim com o mesmo container. Eu vou agora dar um cleanup, que é o 4.2, só para a gente limpar esse lixo que a gente acabou de criar. Então bash 4.2 cleanup echo, ele vai deletar as três coisas que a gente acabou de criar. Para quem tiver dúvida, a diferença de um para o outro aqui, um é apply e o "-f" passando no arquivo, o outro é o delete, que vai deletar aquele arquivo de configuração que a gente acabou de criar no nosso cluster. Bem simples, é sempre kubectl, alguma ação e os parâmetros. O Kubernetes ele é muito bom nessa questão de CLI. O segundo serviço que a gente vai deployar aqui, galera, é um que tenta trabalhar um pouco de microserviço que eu falei para vocês. Então ele chama fullbar. Então eu vou abrir aqui a pastinha de resources fullbar só para mostrar para vocês. A única diferença é que agora a gente tem 2 deployments. A gente está trabalhando com a mesma imagem que antes, que é aquela HTTP echo, só que uma vai imprimir, em vez de echo, vai imprimir bar e a outra vai imprimir full, para a gente simular como se tivessem 2 microserviços, 2 deployments de 2 microserviços. A gente também tem duplicado 2 services, porque um service vai apontar para um serviço echo e o outro service vai apontar para o microserviço full. E por fim, a gente tem um ingress, que esse cara vai redirecionar para o barra full e para o barra bar. A diferença que a gente tem então do outro, que antes a gente só tinha barra, agora a gente está definindo o path com barra full, com prefixo que aponta para o serviço full services, enquanto o barra bar, prefixo também aponta para o barra services. Ok? Vamos deployar ele então aqui. Esse aqui já é o 5.1, deploy full bar, deployou pra gente. Vamos voltar então aqui, antes da gente olhar, eu vou dar um reload aqui. Olha só, a gente levou um not found. A gente levou um not found porque quando você não coloca nada, ele define por padrão barra, né? Só que barra não existe. Então agora o nosso prefixo que a gente tem que apontar é o barra bar. Então olha, eu coloquei localhost barra bar, vocês podem fazer esse teste aí. Ele vai me imprimir bar, tá redirecionando para o nosso serviço bar e para o nosso deployment bar, então tá funcionando. E a mesma coisa a gente pode fazer para o nosso full. Olha aí. Então a gente fez um sisteminha aqui de microserviço deployado dentro do Kubernetes. Bem arcaico ainda, mas já é um começo, sabe? Então essa seria a ideia. E agora eu queria mostrar pra gente... eu mostrei aqui que a gente está fazendo... Vamos lá, deixa eu pegar aqui de novo. Vou dar um kubectl de novo. Get all. Para vocês verem aqui o que está acontecendo por baixo dos panos. Ó, a gente tem 2 pods rodando. Dois services rodando para cada um. E 2 deployments aqui também rodando, né? Então, tá ok, parece. Tá tudo rodando. Não tem nada no estado que não deveria estar. Se vocês quiserem ver mais a fundo o que um cara desse aqui está fazendo, um deployment, por exemplo, desse aqui, você pode digitar assim, ó, kubectl, tem um comando chamado describe, aí você tem que passar aqui o que você quer descrever, que é o nosso, vamos descrever um deployment, por exemplo, e você passa o nome do deployment que você quer descrever. E olha só, aqui ele vai te dar mais coisas, então, em cima desse deployment. Informações, assim, muito específicas do que você configurou, se você quiser. Então, aqui a gente consegue ver até os eventos que estão rodando aqui dentro. E a gente viu aqui só um evento até agora, que foi o evento de criação desse pod. Isso aqui é muito interessante. Tem muitos comandinhos parecidos com esse daqui que você consegue chegar até pegar logs dos containers, se você quiser. Tá? Esse é um jeito de você até debugar alguma coisa, ver por que ela não está funcionando e tal. Ok? Vamos então agora destruir esse cara, de novo, é o 5.2, bash 5. Alguém falou aí? Bash 5.2, cleanup full bar. Vamos deletar o que a gente acabou de criar. Vou dar um reload aqui só para a gente ter certeza que o nosso serviço parou de dropou, tá? E vamos agora... Vocês viram que a gente fazer isso aqui pela interface é muito chato. É muito, às vezes até chato de ver, é muito complicado ali, né? Então, os caras do projeto criaram uma dashboard
que serve para você vai deployar essa dashboard no cluster e você vai conseguir acessar ela via proxy. Então, esse é o step 6.1 que eu deixei aqui de exemplo para vocês. Vocês podem dar bash 6.1 deploy dashboard. Então, vai criar bastante coisa. Esse aqui já é um processo um pouco mais... Vai criar muitos serviços, deployments aí, que é um projeto externo, né? Então, e ele também vai criar sistemas de permissões de acesso. No Kubernetes, a gente tem esse sistema de permissões de acesso, que você consegue criar contas de usuário, contas de serviço, tokens, mas eu não vou abordar aqui hoje, porque só essa parte de autenticação e de contas é um dia inteiro para falar disso. Mas o importante aqui é que ele deployou a nossa dashboard, a gente tem uma URL para acessar, e como eu disse para vocês, essa dashboard está rodando num cluster IP, ou seja, um IP interno do nosso cluster, e para a gente conseguir acessar essa dashboard, a gente precisa criar um proxy entre a nossa máquina e o cluster Kubernetes que está rodando. Então, esse scriptzinho já está no final, ele roda o kubeproxy que cria esse negócio. O que a gente tem que fazer aqui é copiar esse token, porque a gente vai precisar desse token aqui, que está logo em cima, para a gente acessar a dashboard. Sem esse token você não tem acesso a ver as coisas lá dentro. E a gente vai clicar nessa URL aqui embaixo, ó, porque tem que estar aparecendo aí, starting to serve on no localhost na 8001. Se você estiver vendo isso daqui e tiver com essa URL, copia o token e abre a dashboard. E aí deixa eu diminuir aqui porque ficou grande, né? Então, ó, você vai cair nessa tela de autenticação, você tem que botar o seu token aqui embaixo e dar um sign in. E olha a mágica. Aqui a gente tem então a dashboard do Kubernetes, que é um projeto que é como se fosse oficial deles, né? E aqui tudo que a gente antes fazia ali na mão, a gente pode ver por aqui, bonitinho. Então, olha, a gente pode ver services, a gente pode ver... Não tem nada rodando porque a gente destruiu o step anterior, tá? Mas a gente tem como clicar aqui e ver tudo. Workloads, services, configurações, nosso cluster, como é que ele tá, tudo. Namespaces, por exemplo, olha, isso aqui é legal. Você tem tudo que o cluster está rodando, você tem como ver aqui. Inclusive, deixa eu diminuir aqui um pouco. Eu acho que eu consigo ver. Ele não tem workload rodando, por isso. Mas esse aqui seria um overview geral, se você tivesse permissão de verificar tudo. E você também pode criar aqui YML, deployar coisas por aqui, se você quiser. Tanto de um arquivo, ou tanto de criar ao mesmo tempo que você deploya. Tem como logout, essas paradas básicas de dashboard. Só para mostrar para vocês que existem, depois vocês naveguem mais por aí e descubram esse mundo da dashboard. Vou então dropar aqui, dei um Ctrl C para fechar a proxy. Então, eu fechei a proxy, a gente não deve ter mais acesso ao dashboard, porque esse IP está só local lá dentro do cluster. E a gente vai passar para o último step que a gente tinha aqui para hoje. Antes disso, eu vou dar um cleanup nessa dashboard, que é o bash 6.2. Ok? Então, deletei ela aqui. E a gente vai passar para agora eu vou mostrar um exemplo rodando com o Helm. O Helm, então, como eu disse, é aquela ferramenta de empacotamento que você pode pegar coisas prontas já da internet, ou então você pode publicar sua própria aplicação na internet, e as pessoas podem vir aqui e utilizar desses charts, né, desses templates já prontos. No caso aqui, eu estou mostrando um exemplo de uma ferramenta chamada HackMD, que ele é um editor Markdown, que está publicado, e ele está publicado numa página oficial de charts, que eles chamam de Helm/charts, lá no GitHub. E aqui, você pode ver, vamos voltar aqui de novo, você pode ver aqui que tem milhares de charts, ó. Tem 3 tipos de pasta, tem incubator, stable e testing. Dentro da stable, cada um desses aqui é uma aplicação para você brincar e deployar. Olha só, tem muita coisa. Então, você, por exemplo, deixa eu ver se o WordPress está aqui. Olha só, você quer deployar um WordPress. Tem aqui um chart pronto para você deployar um WordPress, com as instruções, o que você vai fazer e tal, tudo aqui. Só você vir aqui e seguir essas instruções que você já vai conseguir deployar um WordPress dentro do seu cluster Kubernetes de uma forma legalzinha para produção aí, tá? Só mostrando para vocês que existem já uma parada bem grande para você deployar. Eu estou seguindo aqui o HackMD, que é esse editor Markdown, e para fazer isso aqui funcionar, eu criei aqui então o HackMD, a pasta HackMD lá no Resources, que eu tive que alterar alguns valores que ele passa por padrão. Quando você usa uma chart, você
eu te falei que ele é como um template. Você pode injetar valores lá dentro desse template, para você definir esse template da forma que você quer. E você define esses valores num arquivo chamado values.yml. Nesse caso, como a gente está rodando local, eu fiz duas coisas. Eu habilitei o Ingress e eu também deixei habilitado o Persistence. Acho que não precisava ter habilitado o Persistence, mas tudo bem. E eu também coloquei aqui o host, por padrão ia ser um cara totalmente aleatório, que ia ser gerado. Eu fiz ele o host ser o meu localhost, para dar certo isso aqui funcionar. Tá? E aí lá no meu bash script do hackmd, eu adicionei um comandinho para você adicionar essa lista de charts. Então eu estou apontando lá para esse repositório, ó, que é exatamente todas as charts que estão aqui nesse stable, que eu mostrei para vocês aqui. Ó, é tudo que está aqui quando eu adicionei aqui, ó, é tudo isso aqui. Então eu consigo agora instalar qualquer um desses caras aqui. Aí o que eu fiz? Eu quis instalar dentro de um namespace específico. Então eu dei um comandinho para criar um namespace. E depois eu instalei o chart helm install --values, que eu estou especificando que eu quero que ele altere os valores que estão definidos nesse arquivo de configuração aqui. Eu quero que ele instale no namespace hackmd com o nome desse deploy aqui vai ser hackmd. Eu quero que ele pegue esse deployment vai ser feito a partir do chart stable /hackmd. Mais ou menos assim que funciona. Então eu posso vir aqui agora e dar um bash 7.1 helm hackmd. Então olha, ele criou para mim aqui, tá meio difícil de ver, mas ele criou para mim o meu namespace, e isso aqui são os logs do Helm falando, olha, sua aplicação está sendo criada. Como é que eu consigo saber se isso aqui está sendo criado ou não? Eu posso dar aqui então kubectl menos get, por exemplo, all, menos, deixa eu pensar aqui. Eu vou dar um get all. Deixa eu pensar como é que eu vou pegar isso aqui. Vou pegar o service, eu acho. Vou pegar os pods. Então, kubectl get pods. Eu tenho que passar agora o namespace. -n hackmd. Acho que eu vou pegar all, que é mais fácil de ver. Get all. -n hackmd. E aí ele me retornou. Vocês conseguem ver aqui que, ó, tem um pod que ainda não tá rodando. O Postgres esse cara tem um banco de dados Postgres, já tá rodando, mas o outro ainda não tá. Então ele tá terminando de subir, ó. O deployment também, como ele tá linkado ao pod, não terminou de subir. E para eu ficar, tem um comandinho aqui bem legal, que eu aprendi isso ainda há pouco tempo, é o "-w", que é o watch. Então, eu não vou conseguir, eu não posso especificar o watch com esse cara. Tudo bem. Pra você não ficar toda hora aqui batendo, que eu fiz agora, se você está deployando muitas coisas, ele vai atualizando a cada 2 em 2 segundos. Eu poderia ter feito um watch aqui no começo também, mas o Kubernetes já tem embutido dentro dele o "-w". Então, olha, a gente rodou de novo o mesmo comando, e agora ele já subiu o hackmd pra gente, parece que tá rodando aí, ó, junto com Postgres e, enfim. Vamos lá testar então, né? Então, a gente volta lá no nosso localhost. Vou tirar aqui. Olha só, estamos a nossa aplicação rodando. A gente pode vir aqui fazer um guest note e renderizar uns markdowns aqui à vontade, criar contas, fazer o que a gente quiser e tá funcionando. Como se eu tivesse deployado aí. Se eu tivesse num cluster de produção, isso aqui já estaria em produção. Só teria que arrumar algumas coisas ali de persistência de volume, de como é que seria backup, essas paradas assim, mas tem aqui uma aplicação já rodando. Então, eu dei 2 exemplos, recapitulando, dei 2 exemplos rodando com charts, um exemplo com chart e 2 exemplos manual, escrevendo todos os deployments aqui com YML. Se vocês quiserem, vocês voltam atrás aqui depois, brinca, troca valor, que eu acho que essa é a ideia. E esse deployment do chart aqui, eu peguei um já que estava disponível na internet e botei para rodar aqui no cluster. Os outros 2 aqui é basicamente destruir o cluster, que vai dar um kind delete cluster, vai deletar os containers que a gente subiu aqui no nosso cluster. E o cleanup tool, se você quiser fazer, ele vai deletar os binários aí das ferramentas que foram instaladas, do kind e do kubectl. Ficou faltando o binário aqui do Helm. Se você quiser deletar, já aproveita e deleta. Mas se você quiser depois deixar aí para brincar, não rode o último comando. Eu acho que com isso a gente finaliza aí.
Eu sei que foi bem corrido, é muita coisa que eu mostrei, mas eu espero que tenha dado uma visão aí para vocês de como não naquele mundo de 7 cabeças assim de coisa para deployar. Eu com 3 arquivos aqui, você consegue deployar uma coisa dentro de um cluster Kubernetes. Não é um bicho de 7 cabeças. E acho que é isso. A gente já deu tempo aí, né? Deu nosso tempo, passou um pouquinho, mas eu acho que muita gente ficou aí, porque é bem interessante. O bom é que está gravado, né, a aula, então quem quiser depois replicar, e não só gravado, mas eu acho que o principal que você deixou para a gente aí, Diniz, é o material no repositório, né, então facilita os scripts para o pessoal quiser trabalhar com isso. Alguém tem alguma observação, pessoal, antes da gente encerrar? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Lucas, vamos lá. Diniz, eu só queria perguntar, porque, tipo, eu sinto que esse tipo de material, né, assim, para procurar e ter, assim, bem mastigadinho, igual você trouxe pra gente, é muito difícil. Então, eu queria perguntar se tem algum lugar, assim, que você indica para aprender mais sobre, ou se é mais pela documentação mesmo. Pô, se você estiver quisendo focar em cloud provider direto, né? Tem um curso que é gratuito que chama AKS Workshop. Ele é bem da hora, eu tava fazendo ele. Eles explicam desde o conceito básico do Kubernetes, que é o que eu falei aqui, mas ele é 100% voltado para a AWS. O EKS é o cluster dentro da AWS. Então eu posso deixar o link aí, ou então você só escreve aí no seu navegador, aksworkshop.com. E, cara, é bem legal. Ele tem desde o beginner até a conclusion e advanced cleanup. Os caras passam, é todo cheio de vídeo, e eles vão te mostrar todos os conceitos do Kubernetes e como isso é aplicado dentro da AWS. E esses dois caras aqui são show de bola. Eu até segui eles recentemente no LinkedIn. Eu recomendo bastante. Porque depois que você pegar esses conceitos aqui, por mais que seja voltado para a AWS, os conceitos de Kubernetes são os mesmos. O que eu mostrei aqui hoje para vocês, se vocês pegarem isso aqui e criarem um cluster em qualquer outro lugar e derem um apply lá, vai funcionar. Não tem como não funcionar. Talvez vocês tenham que alterar alguma coisa ou outra ali, mas a estrutura básica é isso aqui. Beleza? Dá uma olhada. Mas, obrigado, mano. Muito bom. Tenho dúvida, tem o Miguel que quer colocar alguma coisa. Vamos lá, Miguel. Oi, Diniz, tudo bom? Queria só agradecer aí pela apresentação, hein? Ficou ótimo o conteúdo. Como o Lucas falou, é muito raro encontrar isso na internet, assim. E fico muito feliz aí pelo Google, né? Pelo Summer of Code e pela Austrália aí. Tudo de bom aí. Um prazer aí pela apresentação aí. Valeu. Valeu demais. Bom, acho que é isso, pessoal. Acho que não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta. Aqui no chat não tem manifestações. Não temos mãos levantadas mais. Então, gostaria só de agradecer, né, Diniz, pelo seu tempo aí, pela sua disponibilidade. Eu acho que é esse tipo de dinâmica que enriquece não só a disciplina, mas o curso de vocês, né? Quer dizer, vocês mesmos se ajudando, se ensinando, vamos dizer assim, muito além do que às vezes a gente consegue passar numa aula, né? Porque são as práticas que vocês estão tendo já direto em contato com o mercado e assim por diante. Então, acho que isso é o que mais vale a pena, porque a gente não só vai enriquecendo cada vez mais a disciplina com conteúdos, né? Mas também o curso como um todo e a experiência de vocês. Então, acho que a gente sempre agradece, né, a participação e a ajuda de vocês. E essa não é a sua última participação na disciplina, né, Diniz? Eu digo nesse semestre, nós ainda vamos planejar aí uma outra palestra. A gente está planejando aí de fazer um outro workshop voltado mais para cloud e infraestrutura como código, né? Isso. Que é uma coisa que é mais fora desse contexto aqui, né? Mas basicamente vamos trabalhar aí, vamos ver se a gente faz isso. Muito bom, muito bom. Então, nós aqui agradecemos a disponibilidade e vamos em frente. Muito, muito, muito proveitoso. Já aprendi, já estou rodando aqui os scripts. Quero ver se eu aprendo Kubernetes também. Show de bola. Muito bom, muito bom. Fechou, então. Valeu, pessoal.
encerramos aqui a aula de hoje e na quinta-feira a gente passa para o grupo lá de vocês as informações das próximas cenas, dos próximos capítulos. Estamos aí na terceira sprint, né? Seguimos aí na terceira sprint, mas nós vamos ter na quinta e provavelmente mais na terça-feira que vem também algumas aulas de conteúdo antes da gente fazer o review da sprint na quinta-feira que vem. Tá? Então, é isso. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Abraço a todos aí, se cuidem e até a próxima aula. Até mais. Valeu, Diniz. Valeu, falou. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Tchau, professor. Falou.